Meu cunhado é o príncipe herdeiro. Meus irmãos são o imperador. Dessa forma, o príncipe herdeiro teria que me chamar de tiozinho. Mas, mesmo com um apoio tão forte como esse, eu ainda fui preso e jogado na cadeia. Agora mesmo, um par de guardas imperiais invadiu o palácio do príncipe herdeiro com uma aura intimidadora. Saudações ao príncipe herdeiro. Princesa consorte. O jovem mestre Xu Xian está relacionado a um caso de assassinato. Fui ordenado a ajudar o governo da capital a prender o jovem mestre Xu Xian. O príncipe herdeiro Su Yu e a princesa consorte apressadamente protegeram Xu Xian atrás deles. Impossível. Embora Xian'er seja jovem e não aprenda bem, e corra para o departamento de música às vezes, brincar e gastar ainda não é o suficiente. Atrai clientes para receber propinas. Mas como ele poderia estar relacionado a um caso de assassinato? Definitivamente há um mal-entendido aqui. O comandante da Guarda Imperial da Esquerda, General Lobo, Xiao Dang, avançou e fez uma reverência. Este humilde oficial perguntou ao pessoal do governo da capital. Eles disseram que um certo cavalheiro que foi levado para o departamento de música pelo jovem mestre Xu Xian e a moça que o acompanhava foram encontrados mortos dentro do quarto do departamento de música. E a última pessoa a sair do quarto deles foi o jovem mestre Xu Xian. Xu Xian ouviu isso chocado. Você está falando de Song King e da moça Eng'er? Xiao Dang assentiu. Exatamente. Então, agora, o jovem mestre Xu Xian é o maior suspeito. Precisa ir ao governo da capital para ser interrogado. Xu Xian franziu a testa. Ele não conseguia entender o assassino por trás disso. A princesa consorte protegeu Xu Xian fervorosamente. Apenas porque ele levou Song Qing para o departamento de música. Você conclui que ele é o assassino? Xiao Dang explicou apressadamente. Princesa consorte, por favor, acalme-se. Não sei como isso chegou aos ouvidos de Sua Majestade. Esta é uma ordem pessoal de Sua Majestade. Agora, só podemos ofender o jovem mestre Xu Xian primeiro. Aqui, é apenas um interrogatório. Nem é uma condenação. A consorte do príncipe herdeiro disse diretamente. E se não encontrarmos outros assassinos? Sim. Xiao Dang olhou para Xu Xian, impotente. Não pode. Su Yu acenou com a mão e disse em voz grave. Eu vou falar com o velho. Xu Xian é certamente inocente. Xiao Dang parecia constrangido. Príncipe herdeiro. Sua Majestade disse que não o receberá. E nestes 2 dias também não permitirá que você e a consorte do príncipe herdeiro deixem o Palácio do Leste. Su Yu e a consorte do príncipe herdeiro ficaram chocados. Parece que isso é intencional por parte do imperador Xu. Xu Xian estava calmo e sereno. Saindo de trás de Su Yu. General Xiao. Eu vou com vocês então. O imperador Xu já interveio neste assunto. Ele sabe que não pode escapar de qualquer maneira. Se isso envolver minha irmã e meu cunhado, então ele será realmente um pecador. Xian'er, você não pode ir com eles. Inocente. Volte logo. A consorte do príncipe herdeiro e o príncipe tentaram puxar Xu Xian. Xu Xian se esquivou de lado, evitando a interceptação. Irmã, cunhado. Vocês não precisam se preocupar. Quem não deve não teme. Eu não matei ninguém. Como o Yamen da prefeitura da capital pode incriminar uma pessoa boa? Su Yu franziu a testa, olhando para Xu Xian e instruindo. Fique tranquilo. Eu absolutamente não permitirei que eles o incriminem. Um crime que não é seu, você não pode confessar. Xu Xian acenou com a cabeça. Sua mente começou a pensar loucamente. Sua memória original já era muito forte. Ele tinha a habilidade de memorizar tudo o que via. Em sua vida anterior, ele também era adequado para o sigilo. Então Xu Xian entendeu uma verdade. Quando você assiste a 1000 filmes, você descobre que não há coisas bizarras neste mundo. Xu Xian não está apenas nada preocupado agora, mas um pouco ansioso. Xiao Dang olhou para a consorte do príncipe herdeiro e Su Yu respeitosamente. Este humilde general se retira. Em seguida, ele liderou a guarda dourada e levou Xu Xian embora. A consorte do príncipe herdeiro encostou-se no ombro de Su Yu, chorando como uma flor de pereira sob a chuva. Que príncipe herdeiro inútil você é! Meu cunhado foi preso na rua. Eu só conto com este parente. Se algo de ruim acontecer com ele, no futuro, o Palácio Leste será apenas você e seu pai. O rosto sombrio de Su Yu forçou um sorriso.
Ele deu um tapinha no ombro da consorte do príncipe herdeiro. Está bem, minha senhora. A situação não é tão séria quanto você pensa. Eu já fiz os preparativos para este assunto. Prisão da prefeitura da capital. He Yunshen, oficial esquerdo do Palácio Leste, e Lu Shangfen, magistrado da prefeitura da capital, foram direto para a cela. He Yunshen não podia esperar para avançar e perguntar preocupado. Jovem mestre Shu, você está bem? Shu Xian parecia surpreso. General Yunshen. Por que você está aqui? He Yunshen respondeu. Naturalmente, o príncipe herdeiro estava preocupado. Enquanto falava, ele apontou para o lado. Este é o magistrado da prefeitura da capital, Lord Lu Shangfen. Originalmente um oficial do Palácio Leste, Lu Shangfen olhou para Shu Xian e fez uma leve reverência. Saudações, jovem mestre Shu. Sua Majestade já interveio neste caso, para evitar ouvidos nas paredes. Então enviamos o jovem mestre para a prisão. Podemos nos comunicar livremente aqui. Shu Xian disse apressadamente. Lord Lu é gentil. Realmente te incomodei. Ele não esperava que seu cunhado príncipe herdeiro realmente tinha alguma habilidade. Até o magistrado da prefeitura da capital veio do Palácio Leste. Lu Shangfen sorriu. Sem problemas. Se não fosse pelo príncipe herdeiro, onde eu estaria hoje? E eu sei que, embora o jovem mestre Shu seja um pouco teimoso, ele não deveria ter feito tal coisa. Shu Xian ficou um pouco sem palavras. Ele não sabia se Lu Shangfen estava elogiando ou repreendendo ele. Lu Shangfen continuou. Mas a premissa é que consigamos pegar o assassino. Se não, mesmo que você não tenha motivos, talvez não se livre da suspeita. Então, você precisa me contar toda a história. Detalhadamente. As palavras de Lu Shangfen não eram alarmismo. Shu Xian conseguia entender. De fato, fui eu quem levou Song King ao bordel. E eu também recebi propina do bordel. Shu Xian falou lentamente. Ontem à tarde, voltei para a mansão com Song King. Ele disse que ia pegar alguns nutrientes. Depois de pegar, fomos ao bordel. Eu até apresentei a garota Lian a Song King. Nós três bebemos um pouco de vinho dentro da sala. E então eu saí. Os dois morreram envenenados por bebida. Isso não deveria acontecer. Eu também bebi daquele vinho. Lu Shangfen ponderou. Então, você é o maior suspeito. Porque o veneno foi colocado neles dois, sem que eles soubessem. Depois que você saiu, ninguém mais entrou. As janelas e a porta da sala estavam fechadas. Além de você, não houve uma quarta pessoa no quarto. Então, pense de novo se não esqueceu de algum detalhe. Outros detalhes? Shu Xian franziu a testa lentamente. Que tal pensarmos ao contrário? Quem morreu foram Song King e Lian. Quem foi preso fui eu. Isso prova que o alvo do assassino pode ser qualquer um de nós três. Lian está no bordel, dentro do pátio proibido. Existem muitas maneiras de prejudicá-la. Envolver a mim, cunhado do príncipe herdeiro, obviamente não é sensato. Mesmo que o assassino não soubesse da minha identidade, não havia necessidade de envolver tantas pessoas. Então, a probabilidade de o alvo ser Lian é muito baixa. Se não foi contra ela, então foi contra mim e Song King. Ouvindo a análise incomum de Shu Xian, He Yunshen e Lu Shangfen ficaram surpresos. Eles não esperavam que este teimoso jovem mestre Shu fosse tão inteligente. Ele tem esse talento latente. Shu Xian continuou com os olhos fechados. Eu, um jovem teimoso, não ofendi ninguém em tempos normais. Se eu ofendesse alguém, ele deveria me matar, em vez de matar Song King para me incriminar. Então, se for contra mim, e for do conhecimento de Sua Majestade, é contra o príncipe herdeiro. Querendo usar minhas mãos para arruinar a reputação do príncipe herdeiro. O que está em jogo é a política. O assassino é um inimigo político. Os pais de Song King faleceram. Ele herdou os negócios sozinho. Se for contra ele, é por ganância. E eu sou o bode expiatório perfeito. O que está em jogo é o dinheiro. O assassino deve ser alguém próximo a ele. Depois que eu saí, não havia sons ou vestígios de brigas na casa. E nunca houve uma quarta pessoa. Como eles foram envenenados? Pensando nisso, no que ele está pensando? Abrindo os olhos, ele olha para Lu Shangfen. Lord Lu, preciso ir ao local do crime para ver a situação. Depois que ele terminou de falar, He Yunshen e Lu Shangfen não disseram nada. Em vez disso, olharam para Shu Xian em choque. Maravilhoso. É realmente maravilhoso demais.
Eles não esperavam que a linha de raciocínio de Xu Xian fosse tão clara. Vendo Rei Yunxin e Lu Shangfen atordoados, Xu Xian pareceu confuso. Lord Lu, General Yunxin. Lu Shangfen voltou a si e exclamou. Jovem mestre Xu, você é realmente profundo e discreto. Eu fui um oficial de captura por tantos anos. Resolvi tantos casos importantes. Esta é a conclusão que cheguei com um oficial de captura sênior de 10 anos no governo. Você descobriu tão rápido. Rei Yunxin também ficou surpreso. Ele não esperava que o jovem mestre Xu, que normalmente só sabia intimidar o neto real e flertar com as servas do palácio, fosse tão inteligente. Xu Xian disse apressadamente. Lord Lu, agora não é hora de me elogiar. Você pode me levar ao local? Sim. Lu Shangfen acenou com a cabeça. Eu fui o prefeito de Jing'an por tantos anos. Eu ainda tenho essa habilidade. Depois, ele procurou uma capa preta, levando Xu Xian e Rei Yunxin disfarçados para fora da prisão, para a capital. Casa de Música Imperial. Toda a Casa de Música Imperial já estava sitiada e isolada. Todas as pessoas na Casa de Música Imperial foram reunidas no quintal, guardadas por policiais. Segundo andar. O quarto onde Song Qing e Lian Er foram envenenados. Xu Xian entrou vestindo um manto preto. Os policiais na sala foram dispensados por Lu Shangfen. Xu Xian não pôde deixar de suspirar. Jianghu não é sobre lutar e matar, mas sim sobre relações humanas. Se Lu Shangfen não fosse um oficial vindo do palácio do príncipe herdeiro, hoje, para ele querer vir à cena do crime, provavelmente não haveria chance. Então, Xu Xian e os dois começaram a investigar cuidadosamente a cena do crime. Enquanto Xu Xian olhava, as cenas da noite passada brilhavam em sua mente. Cada andar da Casa de Música Imperial tem guardas. A porta do quarto ainda estava trancada por dentro. Xu Xian pode determinar, mesmo que alguém tenha entrado na sala, não foi pela porta da frente. Então, ele examinou o quarto e foi direto para a janela de madeira. As duas janelas de madeira na sala estavam bem fechadas, com uma tranca de madeira no meio. Xu Xian estendeu a mão e pegou a tranca de madeira acima de sua cabeça. Olhando para a parte inferior da tranca de madeira, uma rachadura rasa apareceu diante de seus olhos. Ele estendeu a mão para tocar a rachadura. Pó de madeira apareceu em seus dedos. Isso prova que a rachadura é nova. Xu Xian franziu a testa. Com certeza, uma quarta pessoa entrou na sala. Mas ele não entende uma coisa. Essa pessoa entrou pela janela de madeira, envenenou Song Qing e Lian Er enquanto eles não estavam prestando atenção. E então fechou a janela de madeira do lado de fora e colocou a tranca de madeira de volta. Isso é simplesmente irreal. Song Qing e Lian Er não eram cegos. Nem eram idiotas. Quem correria um risco tão grande e gastaria tanto esforço para entrar e envenenar dois, homem e mulher sozinhos e se divertindo? Seria melhor entrar e matá-los diretamente. Além disso, é fácil para ele entrar, mas sair e colocar a tranca de madeira de volta não é tão fácil. Então, Xu Xian fechou os olhos. Todas as cenas desde que ele conheceu Song Qing ontem começaram a surgir em sua mente. Um momento. Os olhos de Xu Xian brilham. Ele vira a cabeça para olhar para Rei Yunxin e Lu Shangfen. Eu acho que sei quem é o assassino. Rei Yunxin e Lu Shangfen ficam surpresos. Eles correm para ele e dizem em uníssono. Quem? Xu Xian não responde, mas pergunta. Lord Lu, você encontrou uma chave no corpo de Song Qing? Chave? Lu Shangfen hesita e então diz com firmeza. Absolutamente não. Xu Xian diz categoricamente. Então essa pessoa veio por causa de Song Qing, para roubar seus bens. O assassino é Guogu Hong, o mordomo da mansão Song. Nenhum deles sabe minha verdadeira identidade. Guogu Hong provavelmente pensa que eu sou apenas um cliente. Então ele quer me usar como bode expiatório. Guogu Hong, o mordomo da mansão Song. Lu Shangfen franze a testa. É impossível. A porta e a janela estavam trancadas. Como ele entrou? Xu Xian entrega a tranca de madeira para Lu Shangfen. Ele entrou pela janela. Esta rachadura na tranca é muito recente. Rei Yunxin interrompe. Isso não faz sentido. Ele pode abrir a tranca de madeira do lado de fora. Como ele pode trancá-la do lado de fora? Além disso, Song Qing e Lian Er simplesmente observariam envenená-los? E então beberiam um vinho envenenado? Mesmo que Guogu Hong fosse muito silencioso, Song Qing e Lian Er não o teriam notado na cama. Mas ele pode garantir que Song Qing e Lian Er
Ainda conseguiriam beber depois de se divertirem na cama? A chance disso é muito pequena. A probabilidade disso é muito pequena. Guogu Hong não arriscaria tanto para apostar em algo com uma probabilidade tão baixa, certo? Lu Shangfen acena com a cabeça em concordância. O irmão rei está certo. Xu Xian diz seriamente. E se Song Qing se envenenou? Os dois olham para Xu Xian confusos, cheios de descrença. Xu Xian explicou. Eu me lembrei de ontem, de tudo o que aconteceu depois que vi Song Qing, e revisei cuidadosamente tudo de novo. Song Qing era fisicamente fraco. Então quando ele me disse que voltaria para pegar rações, isso poderia ser falso. Voltar para pegar remédios é que era verdade. Afinal, esse tipo de coisa, nenhum homem teria coragem de dizer que não consegue. Eu me lembro claramente de Song Qing pedindo os recibos de jogo ao mordomo Guogu Hong. Os dois se viraram deliberadamente para evitar serem vistos, parecendo extremamente misteriosos. Quando Song Qing foi ao bordel pegar os recibos de jogo, ele também tirou do bolso uma chave e um embrulho de papel. Então, depois que eu saí da sala, Song Qing fechou a porta e tirou o pó medicinal, derramando-o no vinho para compartilhar com Lian Er. Originalmente, ele queria ter um momento romântico com Lian Er, mas não esperava que fosse veneno e causasse a morte dos dois. Guogu Hong veio pela janela. Não era para fazer nada de baixo, mas para pegar o pedaço de papel que envolvia o pó medicinal e a chave. Essa chave deve estar relacionada aos bens da família Song. Então, neste caso de envenenamento em quarto fechado, eu me tornei o maior suspeito, tornando-me o bode expiatório de Guogu Hong. Ouvindo seu raciocínio, Rei Yunshin e Lu Shangfen mostraram choque em seus rostos, embora achassem inacreditável. Xu Xian estava analisando de forma muito lógica. Mu Shan também pode provar que alguém realmente entrou na sala. Rei Yunshin perguntou apressadamente. Então, como ele pendurou Mu Shan do lado de fora? Xu Xian disse calmamente. É muito fácil. Enrole uma extremidade de Mu Shan com um fio fino com antecedência. Coloque-o dentro do recesso. E a outra extremidade é pendurada com um fio. Então a pessoa sai e fecha a janela, puxando o fio fino do lado de fora. A outra extremidade de Mu Shan também cai no recesso. As marcas de estrangulamento em Mu Shan vieram daí. Lu Shangfen assentiu levemente. Isso pode ser feito mesmo. Enquanto falava, ele olhou para Xu Xian de forma inacreditável. Mas como você deduziu todo o caso? E como adivinhou esse tipo de truque de pendurar Mu Shan do lado de fora? Rei Yunshin também se sentiu surpreso. Eles sentiam que Xu Xian era familiar, como se ele fosse o culpado. Xu Xian disse calmamente. Se eu não conseguisse deduzir, eu não me tornaria um bode expiatório? Talvez seja o potencial forçado pela proximidade da morte. Mas se Song Qing fosse fraco naquela área, Guogu Hong definitivamente teria procurado remédios para ele. Nossa loja de chá e remédios também pode encontrar pistas. A prioridade agora é encontrar Guogu Hong. Vendo Xu Xian tão categórico, Lu Shangfen também não hesitou. Imediatamente enviou alguém para procurar Guogu Hong. Meia hora depois, Guogu Hong foi levado para a sala. A razão que Lu Shangfen deu para chamá-lo foi para ajudar na investigação. Mas ele não esperava que o suspeito Xu Xian estivesse escondido na sala. Isso não é razoável. Lu Shangfen olhou para Guogu Hong. Guogu Hong, onde você comprou o remédio que deu a Song Qing ontem? Como chefe da prefeitura da capital, Lu Shangfen tinha seus próprios métodos para interrogar criminosos. Ele começou com um ataque surpresa. As pupilas de Guogu Hong se contraíram e seus olhos, instintivamente, desviaram para a esquerda. Remédio? Que remédio? Este humilde servo não sabe do que o senhor está falando. Xu Xian encarou Guogu Hong fixamente. Pelo olhar evasivo dele, pode-se concluir que ele está mentindo. Guogu Hong não precisa fingir. A saúde de Song Qing não é boa e sua capacidade naquela área é fraca. A prefeitura da capital já investigou as principais farmácias da cidade. Você sempre pegou muitos tônicos para Song Qing. E ontem eu claramente vi você dando um pacote de remédios para Song Qing. Xu Xian levantou o Muzi Yan Xiaozao. Este veneno foi na verdade colocado pelo próprio Song Qing. Ele pensou que era um tônico que o ajudaria a se dar bem com Lian Er, mas não esperava que fosse um veneno. Ontem, aproveitando minha saída, você invadiu pela janela. Pegou o pedaço de papel que envolvia o pó do remédio para destruir as evidências.
E então me incriminou pelo envenenamento de Song King. A marca de estrangulamento deixada neste muse é a melhor prova. E a chave de Song King não foi levada por você também? Esse era o seu verdadeiro objetivo. Ao ouvir isso, os olhos de Gogo Hong se encheram de choque. Você está falando bobagens. Você é o verdadeiro assassino. Ele está completamente atordoado agora. Este é só um plebeu. Como ele conseguiu essa clarividência? Xu Xian disse calmamente. Eu tenho provas. Como isso pode ser bobagem? Muse também pode testemunhar. Você não está curioso sobre como eu, um suspeito, estou aqui? É porque meu cunhado é o príncipe herdeiro. O quê? Seu cunhado é o príncipe herdeiro? Isso é impossível. Gogo Hong ficou imediatamente chocado e sentiu um arrepio na espinha. Não foi isso que me disseram. Xu Xian não é só um plebeu? Rei Yunshin estendeu a mão para agarrar Gogo Hong. Que audácia! Como ousa incriminar o jovem mestre Xu? Pará! Gogo Hong estendeu a mão direita. Inconscientemente, bloqueou o ataque de Rei Yunshin. Rei Yunshin ficou surpreso. Aproveitou a oportunidade para correr para a janela. Peguem-no! Alguém! O assassino fugiu! Rei Yunshin e Lu Shandfen correram para a janela. Gogo Hong estava prestes a pular pela janela. Svi! Uma flecha brilhando com uma luz fria. Foi disparada em direção à cabeça de Gogo Hong. PFT! Sangue espirrou. Gogo Hong caiu de volta para dentro da sala instantaneamente. E morreu. Rei Yunshin e Lu Shandfen ficaram chocados. Pararam apressadamente. Pará! O corpo de Gogo Hong caiu pesadamente no chão da sala. Ele já havia perdido a vida. Quem é? Rei Yunshin gritou furiosamente e correu rapidamente para fora da janela. Mas não havia uma única alma por perto. Lu Shangfen também estava chocado. Gogo Hong foi morto. Ele realmente não esperava esse resultado. Aparentemente, há outro assassino por trás de Gogo Hong. A fumaça se dissipou. Xu Xian caminhou para olhar o corpo de Gogo Hong. Não houve muita agitação. Lord Lu, este caso não é apenas sobre ganância por dinheiro. Pode envolver o príncipe herdeiro. Lu Shangfen estava perplexo. O jovem mestre Xu está certo. Há uma mão negra por trás de Gogo Hong. Rei Yunshin também se aproximou. Olhou para Xu Xian admirado e disse: Jovem mestre Xu, você realmente se atreveu a enganar Gogo Hong? E se ele não admitisse? O que você faria? Não vai acontecer. Xu Xian sorriu calmamente. Porque ele mentiu na primeira frase. Quando ouviu sobre o pacote de remédios, seus olhos não estavam confusos, mas surpresos e evasivos. Isso mostra que ele estava mentindo. As pessoas podem mentir, mas as ações subconscientes ao mentir não mentem. Lu Shangfen e Rei Yunshin pareciam surpresos. Xu Xian realmente abriu os olhos deles hoje. Este é realmente o teimoso cunhado do príncipe herdeiro? Xu Xian encolheu os ombros. Ok. Desta vez, posso provar minha inocência, certo? Lu Shangfen respondeu. Completamente. Vou apresentar os arquivos deste caso à Sua Majestade, para restaurar a inocência do jovem mestre. Este caso termina aqui por enquanto. Eu cuidarei do resto. Se eu encontrar pistas sobre o assassino de Gogo Hong, eu avisarei o jovem mestre. Mas ele não disse o resto. Mas Xu Xian e Rei Yunshin sabiam. Este caso provavelmente terminaria com Gogo Hong. Ele era apenas um peão descartável para ser sacrificado. Encontrar pistas adicionais seria extremamente difícil. Então Xu Xian e Rei Yunshin se prepararam para sair. Lu Shangfen pensou um pouco e disse apressadamente. Eu me pergunto se o jovem mestre Xu teria interesse em trabalhar no Yamen da Prefeitura Superior da capital. Xu Xian acenou com a mão. Deixe estar. Eu não gosto de lidar com pessoas mortas todos os dias. Lu Shangfen ficou um pouco desapontado. Tudo bem então. Xu Xian acrescentou. No entanto, se o Lord Lu tiver algum caso complicado que precise de ajuda no futuro, eu ficaria muito feliz. Não é como se ele não soubesse ser grato. Lu Shangfen cuidou tanto dele. Se não fosse por Lu Shangfen, este caso não teria sido resolvido tão rápido. Então ele deve um favor a Lu Shangfen. Além disso, a capital é tão grande. Quem sabe quem precisará de quem no futuro? O rosto de Lu Shangfen se iluminou instantaneamente. Então, está combinado. Xu Xian perguntou novamente. Lord Lu, quando o bordel imperial abre? Lu Shangfen riu.
Afinal, o bordel imperial é administrado pelo governo. Pode abrir à tarde. Rei Yunshin ficou sem palavras. Xu Xian realmente tem um coração grande. Ele acabou de escapar da morte no bordel imperial. E ainda está pensando em voltar. Mas Xu Xian não pensa assim. O bordel imperial ainda não acertou uma conta com ele. Precisa ser acertada mais tarde, de qualquer maneira. Rei Yunshin estava confuso. Ele sabe que este caso é direcionado ao príncipe herdeiro. Ele precisa relatar rapidamente. Fora do pavilhão Shen e no Palácio Leste. Suil raramente estava em prisão domiciliar, aproveitando alguns dias de folga. Deitado em uma cadeira de balanço, cantarolando uma canção. Tomando sol, muito confortável. A princesa herdeira, cheia de ansiedade, chutou a cadeira de balanço. Seu cunhado está prestes a ser decapitado. E você ainda está com vontade de cantar? Não se preocupe. Suil não estava nem um pouco preocupado. Pessoas boas não vivem muito. Os malfeitores vivem 1000 anos. Xu Xian não será decapitado tão facilmente. A princesa herdeira olhou para Suil. A pessoa já está na prisão. E você ainda não se esquece de ser sarcástico. Enquanto os dois conversavam, Rei Yunshin e Xu Xian foram direto para fora do pavilhão. Suil e a princesa herdeira ficaram ambos chocados. O caso foi resolvido tão rápido. Bem. Suil se levantou impotente e suspirou. Os dias de paz acabaram. A princesa herdeira olhou para ele. O que você quer dizer? Você ficaria feliz se Xu Xian fosse decapitado. Olhe só. O rosto de Suil estava cheio de inocência. Como a tia poderia querer dizer isso? Enquanto os dois conversavam, Xu Xian e Rei Yunshin já haviam se aproximado. Suil perguntou apressadamente. O caso foi resolvido tão rápido? Rei Yunshin respondeu. Sim. O assassino é Gogo Hong, o mordomo da casa de Song Xin. Suil assentiu levemente. A tia disse que Xu Xian não poderia ter matado ninguém. No entanto, Lu Shangfen desta capital é um tanto capaz em seu trabalho. O caso foi resolvido rápido o suficiente. Rei Yunshin se virou para Xu Xian. Vossa Alteza, na verdade, este caso foi resolvido pelo próprio jovem mestre Xu. Suil e a consorte do príncipe ficaram chocados. Os dois olharam para Xu Xian incrédulos. Xu Xian, resolver um caso. Essas duas palavras estão a anos-luz de distância, certo? Xu Xian olhou para as expressões de Suil e da consorte do príncipe. O quê? Vocês não acreditam? Suil e a consorte do príncipe assentiram em uníssono. Não acreditamos em uma única palavra. Yunshin sorriu amargamente, impotente, explicando. Isso é verdade. Então ele contou toda a história do caso. Repetiu tudo para Suil e a consorte do príncipe. Os dois realmente não esperavam que Xu Xian realmente tivesse talento. O caso realmente foi resolvido por ele. No entanto, os dois ficaram carrancudos ao ouvir isso. Suil franziu a testa profundamente e disse. Se for assim, o mentor por trás disso usou Gogo Hong para incriminar Xu Xian por assassinato. É para lidar com a tia. A consorte do príncipe lançou-lhe um olhar fulminante. O que eu estava dizendo? Foi realmente feito por seus inimigos políticos. Xu Xian rapidamente tentou acalmar a situação. Esqueçam, esqueçam. Este é o meu destino como cunhado do príncipe herdeiro. Enquanto falava, ele olhou para Suil. Mas cunhado, você tem que me compensar pelos danos morais. Sai fora! Suil gesticulou com a manga e disse em voz grave. Estão querendo tirar sua vida. E você ainda está pensando no dinheiro? Dizendo isso, ele olhou para Rei Yunshin. Diga a Lu Shangfen que este caso deve ser investigado a fundo. Mesmo que não encontrem um mentor por trás disso. Que eles permaneçam sempre em alerta. Sim, Vossa Alteza. Rei Yunshin respondeu apressadamente. No entanto, hoje o jovem mestre Xu é realmente admirável. O Lord Lu ainda queria que o jovem mestre Xu conseguisse um cargo no Yamen da capital. O rosto sombrio de Suil revelou um leve sorriso. Desta vez, você deu um bom nome à tia e à sua irmã. A princesa consorte ainda estava sombria e preocupada. Mas aconselho você a nunca mais se casar no futuro. Se você continuar desobedecendo, volte para a escola imperial para estudar. Xu Xian assentiu, impotente. Eu entendi. Aconselhe-me a nunca mais me casar. Enquanto eles conversavam, o pequeno neto imperial, Su Jin, com a perna ensanguentada, veio do salão, amparado por duas criadas, com o rosto cheio de sorrisos.
Xu Xian pulou apressadamente e exibiu um sorriso malicioso. Jia, jia, jia. Bom sobrinho. O tio vai tocar seu ding-dang. Antes que as palavras terminassem, Su Jin pareceu ter visto um fantasma. E começou a chorar em voz alta. Imediatamente se livrou das mãos das duas criadas. E correu para dentro do salão. 1 passo. 2 passos. 3 passos. 7 passos depois. Pã! Su Jin caiu pesadamente no chão, chorando copiosamente. Pai, mãe, me salvem! Xu Xian não se importou, e assentiu satisfeito. O limite anterior de Su Jin era de 5 passos. Hoje, ele realmente deu 7 passos. Hoje, na verdade, dei 7 passos. O progresso é ótimo. Ele assustou Su Jin assim. É para poder curar a perna dele. Embora seja apenas uma receita popular, mas ninguém mais conhece os pensamentos de Xu Xian. Xu Xian. A consorte do príncipe herdeiro ficou instantaneamente furiosa, e correu apressadamente para Su Jin e o abraçou. Su Yu até levantou o pé direito para tirar as botas. Um pequeno bastardo desgraçado. Jin era seu próprio sobrinho. Como você pode suportar assustá-lo todos os dias? Estima-se que algum dia ele vai te esfolar. Xu Xian passou óleo nos pés e olhou para Su Jin sorrindo. Bom sobrinho, o tio vai te visitar outro dia. Su Jin começou a chorar novamente instantaneamente. Xu Xian, este palácio te deu muita liberdade? Pequeno bastardo. Pare aí. O príncipe herdeiro perseguiu com as botas na mão. Xu Xian correu para fora do palácio do leste como um coelho. Rei Yunxin estava sozinho na brisa fria, teimoso. Este cunhado do príncipe herdeiro realmente não é uma boa pessoa. Na verdade, intimidou tão abertamente o neto imperial com problemas nas pernas. Xu Xian saiu do Palácio do Leste e foi direto para a divisão de música e dança. Ele ainda tinha um suborno para acertar. Minha irmã, como consorte do príncipe herdeiro, vive uma vida apertada. O príncipe herdeiro, meu cunhado, é alvo de inimigos políticos em todos os lugares. Ele também quase foi incriminado e assassinado. Então Xu Xian decidiu que era hora de mudar. Para fazer algo. Cidade de Shangjin. Divisão de música e dança. 2 homens estavam parados não muito longe, apenas olhando fixamente para a divisão de música e dança. Um dos homens sussurrou. Sua Majestade, o assunto não foi esclarecido? O caso não tem nada a ver com o irmão da consorte do príncipe herdeiro, Xu Xian. Por que você ainda está vindo? Este homem se chama Wei Hongru. Ele estudou com o imperador Xu desde pequeno. Ele é um talento completo que pode pegar uma caneta para pacificar o mundo. E pode montar um cavalo para estabilizar o universo. Agora ele é o secretário-chefe do gabinete. Ele é o braço direito do imperador Xu. E também a pessoa em quem o imperador Xu mais confia. Eu só quero ver. Quem vem para a divisão de música e dança todos os dias? Será que os jovens de Pequim são todos tão teimosos quanto Xu Xian? Então, como o meu reino de Xu pode prosperar? Ao mesmo tempo, Xu Xian, que os observava há algum tempo não muito longe, aproximou-se. Irmãos, é a primeira vez que vem ao Jiaofangui? Ele já viu muitas pessoas assim, com a intenção, mas sem coragem. Xu Xian originalmente queria pegar o dinheiro, esconder Song King e Lian e parar por aí. Não queria mais causar problemas ao cunhado. Mas, vendo que a presa fácil não estava lá, ele sentiu que estava desapontando a oportunidade dada por Deus. Wei Hongru imediatamente protegeu o imperador Xu atrás dele, e perguntou a Xu Xian com cautela. Quem é você? Um ninguém insignificante. Xu Xian se apresentou com confiança. Sou um cliente frequente do Jiaofangui. Nós conhecemos todos os jogos aqui. Se for a primeira vez de vocês, posso levá-los para dentro. Para evitar constrangimentos. Não é vergonhoso para um homem sair para se divertir. Trabalhamos duro desde cedo para sustentar nossas famílias. Não deixemos que o tempo passe em vão. Há alegria dentro do Jiaofangui. Vocês nunca imaginarão se não entrarem. Ouvindo as palavras de Xu Xian, Wei Hongru e Su Yunshan trocaram olhares. Eles não esperavam que a oratória de Xu Xian fosse tão boa, que ele falasse com tanta lógica. Su Yunshan não rodeou e perguntou diretamente. É realmente divertido aqui? Embora ele seja o imperador de Xu, ele nunca esteve no Jiaofangui. Que imperador teria tempo para ir ao Jiaofangui e se divertir? Xu Xian assentiu vigorosamente. É extremamente divertido.
Há danças suaves, danças vigorosas e heroicas, tudo. Até mesmo as músicas são melhores do que as do Palácio Real. Wei-Yongru bufou friamente. Você é tão jovem, mas suas habilidades de blefe são bem praticadas. Não acredite se não quiser, Xu Xian disse seriamente. Se não for divertido, não precisa pagar. Tudo bem. Su Yunshan ficou interessado. Se for realmente assim, vamos entrar e dar uma olhada hoje. Wei-Yongru arregalou os olhos. Senhor, você realmente quer entrar? O que foi? Su Yunshan lançou-lhe um olhar. Eu sinto que este irmãozinho está certo. A vida é para ser aproveitada. Não deixe a taça de ouro vazia sob a lua. Não podemos aproveitar um pouco? Wei-Yongru ficou imediatamente sem palavras. Ele estava um pouco preocupado. Não conseguiu descobrir o caso. Mas ele se corrompeu. Xu Xian apressou-se a liderar o caminho. Por favor, entrem. Cuidado com os degraus. Su Yunshan e Wei-Yongru reviraram os olhos. Este é um cliente frequente do bordel. Ele não seria um cafetão, seria? O bordel acabou de abrir. Então não há muitos clientes no bordel. Jovem mestre Xu, você realmente tem bom gosto. Você veio assim que o caso foi resolvido. Jovem mestre Xu, você sentiu saudades de mim? Jovem mestre, você ainda não me deu as joias que prometeu. As garotas do bordel olharam para Xu Xian, insistindo em sorrir. No entanto, poucas pessoas no bordel sabem sua verdadeira identidade. Apenas o chefe e alguns anfitriões sabem. Embora Xu Xian fosse um pouco teimoso, mas seu caráter não era um problema. E ele era bastante generoso. Então ele era muito popular entre as garotas do bordel. Xu Xian parecia o dono do bordel. Hoje, este jovem mestre tem convidados ilustres para acompanhar. Outro dia, este jovem mestre pedirá conselhos a vocês. Su Yunshan e Wei-Yongru. Olhando para a maneira fácil de Xu Xian, eles sentiram que Xu Xian não parecia um membro da família real, mas sim um prostituto. Xu Xian estava familiarizado com o local, e levou os dois para uma sala privada. Su Yunshan e Wei-Yongru estavam visitando um bordel pela primeira vez, e estavam inevitavelmente curiosos. A sala estava cheia de cortinas de gaze rosa claro, adicionando um toque de romance ao quarto. Su Yunshan e os outros dois se sentaram. Xu Xian perguntou: Meus irmãos, o que vocês querem fazer? Wei-Yongru temia que o imperador Xu cometesse um erro. Apressou-se em dizer: É a primeira vez, apenas ouça algumas músicas. Certo. Xu Xian sorriu. Ouvir músicas também é bom. O departamento de música tem muitos programas. Temos muito tempo pela frente. Enquanto falava, ele caminhou para fora. Está tranquilo hoje. Vocês tiveram sorte em vir. Convidei a cortesã mais famosa do departamento de música. Nem todos podem ouvir a música dela. Su Yunshan se apressou em dizer: Irmãozinho, é a primeira vez que viemos ao departamento de música, não conhecemos bem o lugar. Por que você não fica e toma uns drinks conosco? E conversamos um pouco. Xu Xian deu um passo para trás, olhando para Su Yunshan com cautela. Irmão, eu não sou uma garota de programa. E não tenho fetiches estranhos. Não venha com essas coisas para cima de mim. Minha orientação sexual não é um problema. Wei-Yongru ficou surpreso no início, depois arregalou os olhos. Quem se importa com sua orientação sexual? Meu mestre só quer conversar com você. No que você está pensando? Su Yunshan estava ainda mais impotente. Ele, que está coberto de sangue do campo de batalha. No campo de batalha. O imperador a cavalo que matou 7 vezes para dentro e para fora. É a primeira vez que alguém diz que sua orientação sexual é um problema. Xu Xian pareceu envergonhado. Na verdade, estou bem ocupado. Su Yunshan achou Xu Xian muito interessante. Acenou com a mão: eu te dou dinheiro e pronto. Ele é imperador há muito tempo. Já faz muito tempo que alguém ousou falar com ele de forma tão desenfreada. Xu Xian olhou para Su Yunshan de cima a baixo. Não é uma questão de dinheiro. Su Yunshan bateu um bilhete de banco na mesa. 100 taéis, veja. A voz ainda não havia se apagado. Xu Xian pegou o bilhete bancário. Esta noite, beberemos até cair. Su Yunshan e Wei-Yongru reviraram os olhos. No final das contas, não é tudo uma questão de dinheiro? Pouco tempo depois, Xu Xian chegou com a cortesã mais famosa da divisão de música e dança, Lu Yintong, direto para dentro de casa. Lu Yintong é uma beleza famosa em toda a capital.
Seu rosto é como uma flor de pêssego, suas sobrancelhas como montanhas distantes. Ela é como uma fada descendo ao mundo mortal. Xu Xia olhou para ela e disse em voz baixa: esses dois são ricos e generosos, não se importam com dinheiro. Mais tarde, toque algumas melodias para eles. Lu Yingtong tinha uma expressão fria. Jovem mestre Xu, não me falta dinheiro. Xu Xian disse diretamente. Eu estou precisando de dinheiro, minha irmã. Lu Yingtong parou. O caso de assassinato de hoje não tem nada a ver com você? Você precisa de dinheiro para subornar alguém? Se você precisar de dinheiro, me diga. Eu te darei. Você não precisa me pagar de volta. Que tipo de conversa é essa? Xu Xia ergueu a mão, estufou o peito e disse com retidão. Embora você venda sua arte, não seu corpo, o dinheiro que você ganha também é fruto de muito trabalho. Como eu poderia pegar seu dinheiro? As pessoas não ririam de mim. Se soubessem que este jovem mestre vive às custas de uma mulher? Além disso, você não é um saco sem fundo. Você está economizando dinheiro para se libertar. Enquanto dizia isso, ele abriu a porta. Lu Yingtong olhou para Xu Xian. Seus olhos se abaixaram, murmurando. Se eu me libertar, para onde irei? Casei-me, não tenho mais parentes. Será que você se casaria comigo? Xu Xian virou a cabeça para olhá-la, confuso. O que você disse? Um rubor surgiu nas bochechas delicadas de Lu Yingtong. Abraçando sua cítara, ela foi direto para dentro de casa. Nada, nada. Lu Yingtong entrou na sala. Sentou-se em silêncio ao lado do estrado. Xu Xian olhou para Su Yunshan e perguntou. Irmão mais velho, o que você gostaria de ouvir? Su Yunshan disse. Você não disse que a divisão de música e dança. Vossa Alteza gostou desta música? Com você me apoiando. Xu Xian avalia Su Yunshan. Vejo que você é corpulento, com voz ressonante e nariz proeminente. Certamente é um praticante de artes marciais. O estilo delicado não combina com você. Que tal uma peça vigorosa e apaixonada? Su Yunshan acena levemente com a cabeça. Bom, hoje ele verá o quão longe Xu Xian pode ir com suas bravatas. Xu Xian olhou para Lu Yingtong e disse em voz baixa. Toque para ele quebrando a formação. Tente subjugá-los diretamente. Lu Yingtong acena com a cabeça, seus dedos de jade acariciando suavemente as cordas da cítara. A música começou conforme seus dedos dedilhavam as cordas. Como trovões e tambores de guerra, sacudindo a terra. Como milhares de soldados e cavalos galopando no campo de batalha. Su Yunshan e Weiyongru, segurando suas taças de vinho, pararam no ar, olhando um para o outro. Seus olhos cheios de descrença. Eles não esperavam que neste bordel oficial existisse uma música tão divina. Su Yunshan é um imperador a cavalo. Ele gosta mais desse tipo de música. Nem se importa em beber o vinho. Profundamente imerso nela. Xu Xian olha para os dois, com uma expressão de quem nunca viu nada igual. Seus lábios se curvam levemente. É fácil lidar com esses dois. A música da cítara ecoa dentro da sala. Clara, brilhante, vigorosa e estridente. A mente de Su Yunshan está cheia de espadas e sombras. A cena do campo de batalha manchado de sangue. Ele se lembra de quando usava uma armadura pesada. Empunhando sua lança dourada, ele penetrou profundamente nas fileiras inimigas, investindo e matando no acampamento inimigo. O maior desejo de sua vida é expandir o território de Shu, unificar o mar vasto. Selo do lobo no Monte Jushu. Esta música o enche de paixão, fazendo-o sentir-se alguns anos mais jovem. Su Yunshan está profundamente imerso na música. Ao mesmo tempo, a música se torna cada vez mais estridente, como gritos de montanha e rugidos do mar. Cada nota está cheia de poder e glória, mostrando a suprema majestade do retorno de um rei. Em pouco tempo, música. Su Yunshan e Weiyongru ainda estavam imersos nela. A melodia ecoava, persistindo por um longo tempo. Xu Xian olhou para Su Yunshan e perguntou sorrindo. E aí, irmão mais velho? A música é boa, não é? Su Yunshan bateu fortemente na mesa, animado. A melodia é ótima. Está no primeiro lugar entre todas as músicas que já ouvi. Xu Xian gesticulou amplamente e disse em voz alta. Meu irmão mais velho disse. Recompensa. Weiyongru parecia confuso. Que se dane. Com qual ouvido você ouviu que era para recompensar? Su Yunshan olhou para Weiyongru ansiosamente e disse. Que se dane. Por que você ainda está parado aí? Dê o dinheiro. Essa música não merece uma recompensa?
O que ele deu não foi dinheiro de recompensa, mas um elogio a si mesmo. Essa música realmente tocou o coração de Su Yunshan. Xu Xian repetiu em voz alta. Sim. Não vale a pena recompensar com 100 taéis? Wei Hongru olhou para Xu Xian rangendo os dentes. Pessoa desprezível e vil. Mas Su Yunshan já estava eufórico. Ele não teve escolha a não ser tirar obedientemente uma nota de 100 taéis e entregar a Xu Xian. Em pouco tempo, 200 taéis se foram. E nem sequer tocou na mão da garota. Que comerciante astuto! Wei Hongru estimou que se ele e Xu Huang tivessem entrado normalmente, sem passar por Xu Xian, provavelmente não gastariam tanto dinheiro. Xu Xian colocou a nota no bolso, sorrindo alegremente. Agradeça ao meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho deu muito. Su Yunshan estava um pouco eufórico. Esta música merece essa recompensa. Wei Hongru imediatamente ficou infeliz. O dinheiro da recompensa para a garota. Por que você colocou no seu bolso? Xu Xian disse calmamente. Eu guardo para ele primeiro. Wei Hongru disse sem rodeios. Vocês dois não estariam enriquecendo juntos, enganando os clientes e ficando com o dinheiro da casa da música. Xu Xian sentiu uma leve dor de cabeça. Ah! Que tipo de conversa é essa? Isso é gorjeta. Não é dinheiro para bebida. Você acha que qualquer um pode ouvir essa melodia? Está bem. Su Yunshan tentou apaziguar a situação. Essas pequenas coisas não precisam ser levadas em consideração. Enquanto dizia isso, ele olhou para Xu Xian. Não sei quem compôs esta melodia. Xu Xian fez uma leve reverência. Este humilde servo não é talentoso. Esta melodia, quebrando a formação musical, foi composta por este humilde servo. Su Yunshan mostrou surpresa no rosto. O quê? Você compôs? Você é realmente bom em se gabar. Wei Hongru, em relação a Xu Xian, estava ressentido por Xu Xian ter conseguido uma recompensa de Su Yunshan. Guardava rancor no coração. Você é apenas um rufião que frequenta o bordel. Não é nem mesmo um playboy. Você pode compor uma melodia como essa? Xu Xian ainda não havia se defendido. Quando Lu Yinton de repente se levantou e disse friamente. Por que o jovem mestre Xu não poderia compor uma melodia como essa? Você não respeita o jovem mestre Xu. Então você não merece ouvir a melodia composta pelo jovem mestre Xu. Adeus. Assim que as palavras foram ditas, Lu Yinton levantou a saia e saiu direto da sala, sem dar a mínima para os dois. Veja. Xu Xian olhou para Wei Hongru. A cortesã mais famosa foi expulsa por você. O dinheiro não será devolvido. Wei Hongru parecia perplexo. O que está acontecendo? As cortesãs do bordel são tão arrogantes hoje em dia? Ela simplesmente foi embora. Su Yunshan estava realmente mais interessado em Xu Xian. Essa melodia foi realmente composta por você? Xu Xian estava cheio de confiança. Irmão mais velho, se você não acredita em mim, você pode sair e perguntar por aí. Que necessidade há de se gabar de uma coisa dessas? Faz sentido. Su Yunshan disse com um sorriso. A cortesã mais famosa estaria disposta a se rebelar por você. Isso mostra que você realmente tem algo de especial. Enquanto falava, ele mudou repentinamente de assunto. Então, me diga. Normalmente, no bordel, quais jovens mestres vêm da capital? Xu Xian observou Su Yunshan com cautela. Irmão mais velho, sou uma pessoa de princípios. Não faço coisas como revelar a privacidade dos clientes. Su Yunshan disse surpreso. Não esperava que você fosse tão leal. Xu Xian imediatamente se sentiu confiante. Claro que sim. Para se dar bem na vida, é preciso ter honra. Su Yunshan não tinha pressa. Perguntou. Além desta música quebrando a formação, a moça sabe tocar outras músicas? Xu Xian assentiu levemente. Claro que sabe. Mas receio que ela não venha hoje. Su Yunshan disse sorrindo. Não importa. Então voltaremos amanhã. Xu Xian franziu levemente as sobrancelhas. Mas receio que amanhã. Receio não ter tempo. Wei Hongru apontou para Xu Xian com alguma raiva. Não abuse da nossa boa vontade. Ha ha ha. Como se tivesse percebido que o outro estava pensando. Su Yunshan riu alto e se levantou para sair. Não se preocupe. Com certeza não vou te tratar mal. Ultimamente, há muitos problemas irritantes na corte. Ele está muito irritado. Ele disse a Wei Hongru que iria investigar pessoalmente a situação dos jovens mestres da capital. Na verdade, era para relaxar um pouco.
Mas hoje, essa música quebrando a formação, o agradou muito. Depois de ouvi-la, se sentiu muito melhor. O jeito libertino e astuto de Xu Xian o agradou ainda mais. Então, ele planeja começar por Xu Xian, para ver se consegue descobrir alguma coisa. Alguma informação que as pessoas de baixo estão escondendo dele. Wei Hongru seguiu Su Yunshan apressadamente. Xu Xian olhou para as costas deles enquanto partiam, e levantou levemente as sobrancelhas. Irmã e cunhado, talvez eu tenha que faltar com a minha palavra novamente. Este é o velho camarada Song Kai. Ele observou a concubina do príncipe herdeiro, irmã dele, com um final amargo. Ele não conseguiu suportar. Então, ele faz o que pode primeiro, para ganhar algum dinheiro para a irmã cuidar do Palácio Leste. O Palácio Imperial não é só matança. São relacionamentos humanos. Que servo não gosta de um mestre generoso? Xu Xian só tem a irmã como parente. Embora o príncipe herdeiro seja duro nas palavras, ele também o ama muito. A comida que o imperador concede ao neto imperial, ele deve guardar uma porção para Xu Xian. A bondade da irmã e do cunhado, ele deve retribuir. No entanto, o negócio da divisão de música e dança não é uma solução de longo prazo. Xu Xian recentemente se interessou por um negócio, mas precisa de alguém conhecido no campo de batalha. Ele não pode pedir ajuda ao príncipe herdeiro, porque o príncipe herdeiro ser comerciante seria criticado pelos censores. Palácio Imperial, Estúdio Imperial. Su Yunshan folheava os memoriais com raiva no rosto. O irmão de uma concubina do príncipe herdeiro pode atrair tantos memoriais de acusação. Ele cutucou um vespeiro? Wei Hongru sussurrou. Definitivamente por causa do caso de assassinato na divisão de música e dança. Caso de assassinato? Su Yunshan bateu na mesa com raiva. Mencionar isso me deixa com raiva. Quem exatamente trouxe esse assunto à minha frente? E quem matou o verdadeiro assassino? Guogu Hong? Eles acham que eu estou senil? Isso é contra Xu Xian? Isso é claramente contra o príncipe herdeiro. Falando isso, ele estava furioso. Este Xu Xian é uma vergonha para o príncipe herdeiro. Como irmão da esposa do príncipe herdeiro, ele não dá nenhuma honra ao príncipe herdeiro. Que tipo de parente imperial é esse? Ele não é tão bom quanto aquele irmãozinho da trupe de teatro. As pessoas podem até compor melodias andando a cavalo. A pessoa também é esperta. Talvez seja um estudioso falido. O príncipe herdeiro tem um cunhado como este. Que azar. Você disse que dinheiro tem problemas nas pernas. Será que foi ele quem o drogou? Wei Hongru resmungou friamente em seu coração. Esse caso Xu também não parece ser algo bom. É quase igual a Xu Xian. Su Yunshan viu Wei Hongru perdido em pensamentos. Por que você não fala? Wei Hongru respondeu apressadamente. Sua Majestade, este velho ministro não ousa falar levianamente sobre este assunto. Su Yunshan bufou friamente. Esse seu hábito de defender o cunhado não se mete em nada. Wei Hongru disse com um sorriso. Este velho ministro é imparcial. Sou leal apenas à sua majestade. Su Yunshan suspirou furiosamente. Inundação em Shandong. Sequem Hebei. Rebelião em Lingnan. O povo vive em miséria. Que ano infernal é este? Que tipo de imperador sou eu? Não estou à altura do meu falecido pai, nem do povo. Wei Hongru apressou-se a confortá-lo. Sua majestade, não se deprecie. A corte já fez o possível para ajudar no desastre. Não está poupando seus próprios gastos para compartilhar as dificuldades com o povo? Poupar meus próprios gastos não adianta nada. O Tesouro Nacional está vazio, e eu não posso gerar prata. Su Yunshan ficou irritado ao ver esta pilha de memoriais. Como se esses memoriais tivessem a capacidade de incomodar as pessoas. Quanto mais lido, mais aparecem. Wei Hongru explicou. O príncipe herdeiro não pediu para você confiná-lo? Você não o confinou novamente. E voltou a proibi-lo de ajudá-lo a lidar com os assuntos de Estado. Enquanto ele estava confinado, você foi ao bordel. Naturalmente, ninguém lidou com os assuntos de Estado. Su Yunshan olhou para Wei Hongru e repreendeu. Você está me culpando? Você vê tudo tão claramente. Quando eu confinei o príncipe herdeiro, por que você não me impediu? Wei Hongru parecia magoado. Você estava muito irritado na época. Se este velho ministro o tivesse impedido, você não deve dar uma faca a este velho ministro. Este corpo velho deste velho ministro não aguenta um golpe de faca. Você não aguentaria nem um chute. Ei, Su Yunshan repreendeu. Seu velho. Você não sabe sobre protestar com a morte? Wei Hongru disse com um sorriso.
Este velho ministro não foi ferido como um general militar? Vaza, vaza, vaza. Su Yunshan se levantou e saiu. Vá para o Palácio Leste e deixe o príncipe herdeiro cuidar dos assuntos governamentais. Que tipo de alho ele está fingindo ser? Sim, Vossa Majestade. Wei Yunhu fez uma reverência e saiu. Su Yunshan disse apressadamente. A propósito, deixe o Yamen de apaziguamento da capital. O Tribunal de Revisão e o Ministério da Justiça investigarem juntos o assassino de Guogu Hong. Este caso não pode ser encerrado sem clareza. Além disso, não diga ao príncipe herdeiro que foi ideia minha. Estou deprimido, não me importo. Alguém está tramando contra o príncipe herdeiro dessa forma. E se eu me importasse? Sim, Wei-Yongru percebeu de repente. Vossa Majestade é sábio. Su Yunshan acenou com a mão. Você realmente pensa que eu sou apenas um homem imprudente que só sabe brandir espadas e lanças? Tenha certeza. Depois que Wei-Yongru saiu, Su Yunshan ainda não conseguia dormir. Guogu Hongyu ainda ecoava em sua mente. O espírito vigoroso da juventude. É realmente fascinante. Pensando no memorial, seu rosto voltou a ficar sombrio. Que se dane! Céus, por que vocês não abrem os olhos e enviam um deus da riqueza para mim? Para salvar o povo? Eu ainda planejo destruir os bárbaros Wu este ano. Não tenho dinheiro para o exército. Como vou destruir alguma coisa? Nos dias seguintes, Su Yunshan entregou os assuntos governamentais ao príncipe herdeiro Su Yu, e secretamente foi com Xu Xian ao departamento de educação musical todos os dias, para ouvir música e aliviar seu humor. Além de Pozen Yue, a música, emboscada em todos os lados, também era profundamente amada por Su Yunshan. Su Yunshan e Xu Xian. A bebida daquele pote de pasta de gergelim preto estava pronta. Se não fosse por Wei-Yongru escondendo tudo de Dan como uma miragem, Xu Xian quase brigou com Su Yunshan. Wei-Yongru sabia que Su Yunshan estava sob muita pressão ultimamente. Então ela não o impediu de se divertir por alguns dias. Departamento de Música e Dança. Quarto privativo. Xu Xian pegou sua taça de vinho e perguntou a Su Yunshan. Irmão Zhao, me diga a verdade. Você é um oficial do governo, não é? Su Yunshan se apresentou a Xu Xian como Zhao. Wei-Yongru de repente ficou em alerta. A mente de Su Yunshan de repente brilhou. Com as tribos estrangeiras que têm vindo e indo frequentemente na corte ultimamente. Você realmente acertou. Eu sou o antigo oficial externo do Departamento de Captura de Ladrões do Comando da Cavalaria e da Infantaria, responsável pela área de Shangjin. Área. Xu Xian instantaneamente ficou sóbrio e surpreso ao ponto de: Irmão Zhao, você não está brincando, está? Xu Xian estava um pouco animado. O que você quer aparece. Este negócio pode ser considerado como tendo um caminho. O céu não decepciona as pessoas que querem ficar deitadas. Vendo Xu Xian não acreditar, Su Yunshan perplexo disse. Um oficial externo de 6º escalão do comando da cavalaria e da infantaria. O que há para brincar sobre isso? Xu Xian não estava se exibindo. Irmão Zhao, eu ainda não fui à área. Por que você não me leva para dar uma olhada? Vendo Xu Xian de repente se acalmar, Su Yunshan ficou interessado. Claro. Wei-Yongru bufou friamente ao lado. Essas duas pessoas têm 800 intenções em 3 frases. Xu Xian obviamente tem algo em mente. Mas ele não acredita na identidade de Su Yunshan. Su Yunshan obviamente sabe o que Xu Xian quer dizer. Quer usar uma estratégia contra a estratégia. Esses dois se darem bem é como se fossem feitos um para o outro. Então, o que estamos esperando? Xu Xian mal podia esperar. Vamos dar uma olhada agora. Durante esses dias, através do contato com Su Yunshan e Wei-Yongru, ele pode dizer que esses dois são oficiais do governo. Ele também pode ver que esses dois estão escondendo algo dele, mas com uma desenvoltura ao entrar e sair, como se tivesse alguém no poder por trás, destemido em tudo. Era esse tipo de pessoa que faltava nos negócios de Xu Xian. Ótimo! Su Yunshan levantou-se também e lançou um olhar para Wei-Yongru. Wei-Yongru entendeu no mesmo instante e adiantou-se para fazer os preparativos. Guardas secretos protegiam a segurança de Su Yunshan ao redor. Então ele não estava preocupado. Ele também queria saber que remédio Xu Xian estava vendendo nessa cabaça. Xu Xian e Su Yunshan saíram da divisão de música e dança. Irmão Zhao, onde está sua esposa? Su Yunshan disse despreocupadamente.
Ela tinha algo para fazer e foi primeiro. Nós dois iremos. Xu Xian não pensou muito e seguiu Su Yunshan direto para fora da cidade. Meu cunhado é o príncipe herdeiro. Meu camarada é o imperador. Sendo assim, o príncipe herdeiro deveria me chamar de pequeno tio. Mas, mesmo tendo um apoio tão forte, fui preso e estou encarcerado. Próximo. Subúrbio Oeste. Estação de Correios. Weiyongru já havia preparado tudo. Agora, Su Yunshan. É Zhao Gu, um funcionário extra do Departamento de Carruagens do Ministério da Guerra. Como o reino de Shu acabou de concluir a mudança de capital, a estação de Correios está extremamente movimentada. Soldados indo e vindo em um fluxo constante. Ao ver Su Yunshan chegar, Li Seng, o chefe da estação de Correios, saiu apressadamente para recebê-lo. Pequeno Li Seng saúda o Lord Zhao. O chefe da estação de Correios é apenas um pequeno oficial de baixa patente que administra a estação, sem nem mesmo um nível oficial. Então, Li Seng não reconhece o Imperador Shu. Mas uma figura importante do palácio veio agora há pouco. O que ele deveria fazer? Ele faria o que lhe fosse mandado, naturalmente. Su Yunshan cruzou as mãos atrás das costas e acenou levemente com a cabeça. Continue com seu trabalho. Estou apenas fazendo uma inspeção de rotina. Sim, meu senhor. Li Seng juntou as mãos e então se virou para sair. Embora ele seja apenas um pequeno oficial, ele entende as regras. Não pergunta o que não deve. Não ouve o que não deve. Um simples pisão de alguém do palácio pode arruinar o túmulo ancestral da sua família. Xu Xian ignorou Su Seng e, em vez disso, avaliou Su Yunshan. Pela aura de Su Yunshan e sua postura, ele pôde perceber que este era realmente um oficial, com uma presença oficial considerável. Uma aura que nem mesmo um oficial de sexta patente poderia exibir. Essa postura não pode ser fingida. Sem poder e confiança reais. Su Yunshan olhou para Xu Xian, dizendo com confiança: "E então? Agora você acredita na minha identidade, não é?" Xu Xian perguntou, confuso. "Irmão Zhao, você ofendeu alguém e foi rebaixado?" Su Yunshan perguntou, intrigado. "O que você quer dizer com isso?" Xu Xian disse impacientemente. "Um oficial de sexta patente não tem sua aura e presença." "É mesmo?" Su Yunshan ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que a capacidade de observação de Xu Xian fosse tão forte. Afinal, ele era o imperador do reino Shu. Sua aura era incomparável. Su Yunshan explicou apressadamente. "Você realmente tem um bom olho. Mas eu não fui rebaixado. Meu irmão é Zhao Yi, o atual Duque de Lu. Ele estava grato por ter usado o nome Zhao Guan. Caso contrário, seria difícil justificar isso." Xu Xian ficou secretamente feliz, mas não mostrou em seu rosto. Entendo. Ele não esperava que Su Yunshan tivesse um apoio tão forte. O Duque de Luz, Zhao Li, não era simples. Ele era descendente de uma família de generais. Seu ancestral foi um dos fundadores do reino Shu. Zhao Yi praticou artes marciais desde jovem. Conhecia profundamente os livros militares e possuía inteligência extraordinária. Mais tarde, ele se tornou um eremita famoso. Tornou-se um grande general ao lado de Su Yunshan, o imperador Shu. Acumulou inúmeras conquistas. Há 5 anos, os Wuan das estepes invadiram as planícies centrais em grande escala. Zhao Yi recebeu a ordem em um momento crítico. Liderou uma força de ataque surpresa para flanquear a retaguarda do exército inimigo. Lançou um ataque surpresa. Desorganizou a formação, garantindo uma oportunidade de contra-ataque para o exército Shu. Finalmente, expulsou os Wuan para além das fronteiras. Zhao Li também avançou um passo adiante devido a isso. Foi nomeado Duque de Estado pelo Imperador Shu. No entanto, Xu Xian realmente não sabia que Zhao Li tinha um irmão mais velho. Mas isso não importa. Há inúmeros filhos de famílias grandes como este. Xu Xian não poderia conhecer todos eles. Em seguida, Su Yunshan levou Xu Xian para visitar a Primeira Guerra Mundial. Su Yunshan é um imperador montado a cavalo. Então ele não é estranho à Primeira Guerra Mundial, até mesmo muito familiarizado. Depois de se mudar para o cargo de primeiro-ministro, a visita à Primeira Guerra Mundial foi concluída. Su Yunshan olhou para Xu Xian. Perguntou sorrindo. "E então? Desta vez você pode me dizer por que veio para a Primeira Guerra Mundial?" A música de Xu Xian, quebrando a formação. E emboscada em todos os lados. Profundamente amado por Su Yunshan. Então ele agora tem uma boa impressão de Xu Xian.
E ele sente que é muito fácil conviver com Xu Xian. Xu Xian não ficou surpreso. Sussurrou. Irmão Zhao. Eu tenho um grande negócio. Que tal nós dois trabalharmos juntos? Su Yunshan ficou instantaneamente interessado. Não esperava que você também entendesse de negócios. Conte-me sobre isso. Xu Xian apontou para as raças estrangeiras indo e vindo na Primeira Guerra Mundial. Explicou. Nossa dinastia acabou de concluir a mudança da capital. Então, entre as duas capitais, a correspondência oficial diária é extremamente frequente. Não se sabe quantos povos estrangeiros vão e vêm todos os dias. Su Yunshan ficou surpreso. Que tipo de negócio há nisso? Xu Xian continuou. Os deveres oficiais são tão movimentados entre as duas capitais. E quanto à conexão entre as pessoas após a mudança da capital? E quanto à conexão entre os mercadores? Laços familiares, então? Não é que eles não queiram se conectar. É que a distância torna a comunicação difícil. Uma carta da família vale mais que ouro. Se pudéssemos formar uma pequena equipe para entregar cartas entre as duas capitais, um cavalo rápido carregando 500 cartas não seria problema. Cobraríamos taxas diferentes de acordo com os grupos de pessoas. Mesmo se fosse 300 moedas por carta para dependentes de militares, isso daria 150 taéis por viagem. Uma ida e volta daria 300 taéis. Mesmo que uma viagem de ida e volta levasse 4 dias. Isso daria 75 taéis por dia para um cavalo rápido. 10 cavalos rápidos dariam 750 taéis por dia. Um mês daria 22.500 taéis. Um ano daria 270.000 taéis. E isso é uma estimativa conservadora. Se houvesse pequenos itens valiosos, não seriam apenas 10 cavalos por dia. Ganhar 400.000 taéis por ano não seria problema. E isso é apenas o negócio entre as duas capitais. Se este negócio não der certo, podemos promovê-lo em todo o país. Então, ganhar alguns milhões de taéis por ano seria fácil. Xu Xian começou habilmente a vender a ideia para Su Yunshan. A ideia tem que ser grande e atraente. Su Yunshan ouvia, sentindo a respiração acelerar, secretamente surpreso. 400.000 taéis por ano? E isso é apenas entre as duas capitais? Os impostos anuais do reino de Shu não passam de 10 milhões. E a maioria é em grãos e tecidos. Dinheiro vivo não passa de alguns milhões de taéis. O pequeno negócio de Xu Xian tem um lucro tão exagerado? E ainda tem potencial de crescimento? Esse cara é um puro mercenário. Isso é muito violento. O mais importante é que Su Yunshan sente que este negócio é realmente viável. Não existe tal negócio em todo o reino de Shu. Su Yunshan está muito interessado. E continua perguntando. Que relação este negócio tem com Yizan? Xu Xian explicou. Agora o mundo não está em paz. Há muitos bandidos. Mas saquear um clã é algo que leva à execução de 9 gerações. Quem ousaria impedir? Nosso pessoal segue uma tribo, sem cometer erros. E ainda garantindo a segurança. Cooperando sem agir de forma indevida. Su Yunshan assentiu em concordância. Você pensou em tudo cuidadosamente. Mas ainda tenho dúvidas. Xu Xian acenou levemente com a cabeça. Irmão Zhao, pergunte. Su Yunshan perguntou, intrigado. No passado, era fácil vir. Mas como você pode entregar tantas coisas em tão pouco tempo? Xu Xian explicou. Podemos estabelecer pontos de parada entre a capital e a cidade de Jinin. Estabelecer pontos. Ah, sim. Su Yunshan concordou plenamente. Assim, não haverá problemas. Enquanto dizia isso, ele brincou com Xu Xian. Você realmente tem potencial para ser um mercador ganancioso. Xu Xian sorriu e disse. Um mercador ganancioso compra barato e vende caro. Estamos aqui para servir o povo. Com o nosso setor, as pessoas vão nos elogiar. Caso contrário, os parentes entre as duas cidades podem nunca mais ter a chance de se comunicar nesta vida. Estamos fazendo uma boa ação. Certo. Su Yunshan também estava se convencendo. Droga. Isto é uma boa ação. Não é considerado comércio. Muito menos ganância. Apenas seguimos uma tribo. E não precisamos apoiar nada. Também não cometemos erros. Su Yunshan tem estado extremamente irritado com os desastres em todos os lugares nestes dias. Eu choro, não temos nem dinheiro para o alívio do desastre. Muito menos para campanhas militares.
Se ele pudesse ganhar dinheiro para pagar suas próprias despesas militares, quem diabos poderia impedi-lo de expandir seu território? Xu Xian. Ele realmente não esperava que Su Yunshan começaria a lavar seu próprio cérebro. Não há parceiros de cooperação demais como este. Em seguida, Su Yunshan perguntou novamente. Isso não está certo. Você tem cavalos rápidos? Cavalos rápidos também não são fáceis de conseguir. Xu Xian disse calmamente. Eu tenho um irmão. A família dele também é rica. Deixe que ele forneça a pessoa e o cavalo. Nós três vamos trabalhar juntos. Você só precisa ser responsável por cuidar bem das relações com as estações de correio. O resto é por nossa conta. Ótimo. Embora Su Yunshan não seja bom em negócios, ele não pode se preocupar muito agora. E ele sente que Xu Xian está certo. Isto não é negócio. Isto é fazer uma boa ação. Xu Xian disse alegremente. Irmão Su, você está concordando com isso? Su Yunshan acenou com a mão. Uma coisa tão boa. E eu nem preciso me esforçar. Por que não concordaria? Xu Xian continuou a persuadir. Na verdade, este é apenas o primeiro passo do meu plano. Quando nosso negócio crescer, podemos nos espalhar por todas as cidades do reino de Shu e começar a distribuir, criando agências de escolta. Não só podemos enviar cartas, mas também transportar objetos de valor e até mesmo escoltar pessoas e caravanas. Essa não é uma transação de algumas centenas de taéis. Nessa época, as agências de escolta ainda não haviam aparecido, mas o transporte é inconveniente e a estrada não é segura. Então Xu Xian quer construir a primeira agência de escolta desta época. Certamente será um sucesso no reino de Shu, se ele se aposentar do exército no futuro. Esta agência de escolta pode até se tornar uma boa ajudante para ajudar na governança do país. Xu Xian agora sente que seus planos são muito ambiciosos. A agência de escolta é interessante. Su Yunshan pareceu surpreso. Sua mente realmente tem algumas ideias. Ele achou a ideia de Xu Xian muito boa. Não só dá para ganhar dinheiro, mas também contribui para a segurança e estabilidade do estado de Shu. Xu Xian continuou. Mas, irmão Zhao, a chave para o sucesso do nosso negócio está nas suas conexões. Su Yunshan disse com confiança. Irmão, não se preocupe. Nosso negócio não terá nenhum problema por causa de uma guerra. Xu Xie ergueu o polegar. Então vamos esperar para contar o dinheiro. Depois que o plano foi discutido, Xu Xian foi procurar seu irmão de juramento, para que este negócio seja concretizado. Ele ainda precisa de pessoal e cavalos rápidos. Su Yunshan olhou para as costas de Xu Xian enquanto ele partia, cheio de admiração. Ele consegue ser oficial, e também consegue fazer negócios. Ele tem talento, e fala de forma agradável. Se os príncipes e nobres da capital fossem todos como ele, por que meu estado de Shu se preocuparia em não prosperar? Ao mesmo tempo, Weiyongru se aproximou, perguntando confuso. Vossa Majestade, o que vocês dois estão discutindo? Vocês estavam conversando e rindo. Su Yunshan disse animado. Velho Wei, desta vez vamos ficar ricos de verdade. Weiyongru parecia confuso. Ricos? Ricos com o quê? Su Yunshan explicou. Agora mesmo, o irmão Shu conversou comigo sobre um negócio. Ele quer. Ele contou a Weiyongru sobre o negócio de Xu Xian, de enviar cartas entre os dois exércitos, e adicionou alguns detalhes. Depois de ouvir, Weiyongru estava perplexo. Vossa Majestade, por que eu sinto que isso não é confiável? Essa pessoa também não é confiável. Fazer negócios em meio a uma guerra. Os olhos de Vossa Majestade são, irmãozinho, ele não tem defeitos. O que você tem que fazer agora é cuidar bem da aposta para Vossa Majestade. Não deixe que erros aconteçam por causa da formação. Weiyongru estava com o rosto abatido. Vossa Majestade, é realmente necessário ganharmos esse dinheiro? É absolutamente necessário. Su Yunshan disse com firmeza. Quando chegar a hora, vamos mostrar aos playboys da capital, especialmente a Xu Xian, o irmão da consorte do príncipe herdeiro, o que é um modelo para os jovens. Weiyongru viu Su Yunshan tão viciado nisso, e só pôde dizer, este velho servo obedecerá às ordens. Uma vez que Su Yunshan decide algo,
Nem 8 cavalos conseguem fazê-lo mudar de ideia. Wei Hongru realmente admirava Xu Xian. Tão jovem e já ousar pensar em fazer uma aposta. Essa coragem é realmente grande. Cidade de Shangjin. Residência do Duque de Song. Quintal. Tan Xiao, o terceiro jovem mestre da residência do Duque, estava treinando a postura do cavalo, com um vaso de flores em sua cabeça. Entre suas pernas, havia um incenso grosso queimando lentamente. O suor já havia encharcado suas roupas. O outro parceiro que Xu Xian estava procurando era ele. De repente, uma pedrinha atingiu suas costas, caindo na lama. Tan Xiao sentiu dor instantaneamente e se virou para xingar furiosamente. Mas quando viu Xu Xian deitado no muro, instantaneamente mudou para um sorriso alegre. Irmão Xu, onde você esteve nesses dias? Eu senti muito a sua falta, ele disse, tirando o vaso de flores e respirando aliviado. Xu Xian pulou o muro para dentro e riu. O que foi? Foi punido pelo seu irmão mais velho de novo? Você deve ter ofendido algum convidado de novo. É um Xu, cara. Tan Xiao riu baixinho. Aproveitei que o professor cochilava há uns dias e toquei fogo na barba dele. Ha 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 ha. Ler é pura tortura para mim. E não é que meu irmão me puniu ficando em posição de cavaleiro em casa. Prefiro ficar um dia inteiro em posição de cavaleiro do que ir para a escola. Xu Xian deu a ele um olhar de aprovação. Você é muito esperto. Você é diferente dos outros. Não perca seu tempo lendo de jeito nenhum. Tan Xiao estufou o peito. Ouvi dizer que os músculos das pessoas são sólidos como rochas. Cheio de admiração. Xu, cara, o mundo é vasto e a vida é longa. Para você entendi. Vocês são todos marciais. Não tenho gene para estudar. Não dá para fazer um acadêmico empurrando à força. Xu Xian acenou com a mão. Vamos. Vou te levar ao departamento de música para ouvir canções. Tan Xiao ouviu. Seus olhos estavam cheios de excitação. Irmão, desde que meu pai morreu, você é o único que é bom para mim neste mundo. Xu Xian caminhou em direção à parede. Vamos logo. Tenho algo importante para conversar com você hoje. Tan Xiao rapidamente se adiantou e pegou Xu Xian como se estivesse carregando um pintinho. Irmão, eu te levo voando. Xu Xian não teve tempo de reagir. Tan Xiao já o estava carregando e pulou para fora do pátio. Embora ele seja grande, mas ele se move muito rapidamente. Xu Xian sentiu dor. Os músculos de Tan Xiao são tão duros quanto granito. Embora Tan Xiao seja o terceiro jovem mestre da mansão do Duque, sua história de vida também é bem trágica. O pai de Tan Xiao, Tan Zan, era um general famoso do reino de Shu. Por tantos anos, ele seguiu o imperador de Shu em campanhas para o sul e para o norte e acumulou incontáveis feitos de guerra. Mas, quando Wu invadiu Shu no passado, Tang Zan, pai de Tan Xiao, não salvou o imperador de Shu. Com sua própria carne e sangue, ele abriu um caminho sangrento e protegeu com sucesso a fuga do imperador de Shu. Embora o imperador de Shu tenha escapado com sucesso, ele, no entanto, morreu no campo de batalha devido a ferimentos graves. Mais tarde, o imperador de Shu liderou reforços para contra-atacar o exército de Wuan e recuperou o corpo de Tang Zan. O imperador de Shu segurou o corpo de Tang Zan e as lágrimas corriam incessantemente. Ele estava inconsolável. Quando o funeral de Tan Xiao foi realizado, o imperador de Shu até veio pessoalmente para guardar o túmulo de Tan Zan, chorando abundantemente. Isso demonstra a afeição entre o imperador de Shu e Tan Zan, que já havia transcendido a relação entre governante e ministro. Mais tarde, o irmão mais velho de Tan Xiao, Tan Ling, herdou o título de duque, assumindo o cargo de seu pai. Atualmente, ele é um general da guarda marcial esquerda. O segundo irmão de Tan Xiao, Tan Jing, também é um general valente. Atualmente, ele está guardando a fronteira norte, resistindo a Wuhan. Mas agora há poucos soldados no país de Shu, e está em um período de desenvolvimento nacional. Como diz o ditado, tempos de prosperidade, oficiais civis. Tempos de caos, generais militares. Além disso, o campo de batalha é extremamente perigoso. Tang Ling e Tan Jing são ambos generais militares. Então Tang Ling espera que Tan Xiao possa estudar, para entrar no mundo através das letras. Isso também é para sua segurança. Foi por isso que ele o forçou a estudar. A família Tang é uma família proeminente em Shangjin.
Afinal, a afeição do imperador de Shu pela família Tang está lá para todos verem. No entanto, Shu Xian alistar Tang Xiao não é puramente por causa de seu histórico. É principalmente porque, embora Tang Xiao seja um pouco lento, ele é extremamente leal. Shu Xian valoriza muito o caráter quando faz amizade. Casa de entretenimento. Cantoras e dançarinas vestidas com saias de gaze. Beldades estão dançando graciosamente. Shu Xian e Tang Xiao estão bebendo e trocando taças. Muito felizes. Irmão Shu. Tang Xiao olhou para Shu Xian com o rosto cheio de gratidão. Eu vou segui-lo para o resto da minha vida. 1 a 1 é realmente bom. Isso deve custar muita prata. Shu Xian acenou com a mão. Todos os guardas recuaram. Apenas os dois restaram na sala. Que mixaria! Shu Xian disse em voz baixa. Eu conheço um grande irmão. Nós vamos fazer um negócio juntos. Nós dois somos irmãos. Eu naturalmente não posso te deixar para trás. É por isso que eu te chamei aqui. É para discutir este assunto. Ah! Tang Xiao coçou a cabeça. Mas, irmão Shu, eu também não sei fazer negócios. Shu Xian explicou. Você não precisa se preocupar com essas coisas. O que fazemos é um negócio entre as duas capitais. Um negócio de mercadorias conhecidas. Precisamos de alguns jogadores e cavalos rápidos. Sua família não tem um aras. Um aras concedido pelo imperador? O aras ainda tem muitos. Jogadores que se retiraram do exército. Basta fornecer cavalos rápidos e jogadores. Tang Xiao parecia um pouco envergonhado. Irmão Shu, eu não tenho problemas. Mas se meu irmão mais velho descobrir, levar uma surra é uma coisa pequena. Atrapalhar seu negócio não seria bom. Shu Xian disse com um sorriso. Você não precisa se preocupar com isso. Eu já investiguei tudo. Há uma seca em Hebei e Shandong. Para evitar que os refugiados causem problemas, Sua Majestade enviará seu irmão mais velho para Hebei, para ajudar a defender contra os refugiados. Pelo menos um mês. No máximo, 3 a 5 meses. Quando seu irmão mais velho voltar, nosso negócio já terá decolado. Ele ainda poderá impedir isso? Sério? Tang Xiao quase pulou de animação. Se for assim, quem em Pequim ousaria me impedir? Shu Xian disse impacientemente. Tang Xiao acenou com a mão. Que se faça como ele diz. Contanto que seja você quem diga, irmão Shu. Eu irei para onde for preciso, sem hesitar. Originalmente, Shu Xian e Tang Xiao eram colegas de classe. Outros jovens mestres, quando não tinham nada para fazer, sempre zombavam de Tang Xiao. Shu Xian não suportava ver isso e ajudava Tang Xiao. A partir daí, os dois estabeleceram uma profunda amizade. Mais tarde, Shu Xian sentiu que estudar no colégio imperial era um puro desperdício de vida, então ele se retirou e ficou deitado. Não esperava que a coxa do cunhado, o príncipe herdeiro, não fosse grossa o suficiente. Só posso me arrepender e mudar. Ajudar meu cunhado a engrossar a coxa o suficiente antes de me deitar novamente. Ao mesmo tempo, Tang Ling, que havia acabado de voltar para casa, ao saber do desaparecimento de Tang Xiao, furioso, foi direto para o palácio. Ele absolutamente insistiria em acusar Shu Xian. Palácio Imperial. Estúdio Imperial. O príncipe herdeiro Sui estava revisando os memoriais. O imperador Shu, Sui Yunshan, não estava interessado em assuntos de estado. Rabiscava aleatoriamente com um pincel. 400.000 taéis por ano. E isso é apenas nas duas capitais. Se for como o irmão Xian disse, no futuro, se estabelecermos uma empresa de escolta, não seria uma receita de milhões de taéis por ano? Isso seria suficiente para lutar em quantas grandes batalhas? Se realmente tivermos esse dinheiro, definitivamente engordaremos os soldados dos 3 exércitos. Os Hunos Windwolf e os Andiima não seriam fáceis de derrotar? As futuras gerações não precisariam mais sofrer com a guerra. Minha vida não teria sido em vão. Pensando nisso, Suyunsha não pôde deixar de rir. Pai. O rosto gordo de Suyu estava cheio de dúvidas. Do que você está rindo? Suyunshan franziu a testa. Eu estava rindo? Suyu assentiu. Sim. Suyunshan franziu as sobrancelhas. Continue revisando seus memoriais. Você fala demais. Entendido. Suyu também não se importou. Continuou a inclinar a cabeça para analisar o relatório. Enquanto isso, o eunuco-chefe Gaudi veio de fora da sala e disse ansiosamente: Sua Majestade, o Duque de Song pede para vê-lo. Tang Ling.
Su Yunshan perguntou intrigado. Ele não deveria ir para Hebei amanhã? O que o traz ao palácio tão tarde? Gaudi lançou um olhar para Su Yu e sussurrou. Disse que encontrou o jovem mestre Xu Xian e que ele raptou o jovem mestre Tan Xiao, seu irmão. Su Yu levantou-se atordoado. O que está acontecendo? Ele está tentando desafiar os céus? Um dia não se ouve o nome dele. E o sol pode nascer do oeste. Su Yu explicou apressadamente. Pai, deve haver algum mal-entendido nisso. Ele realmente não entende Xu Xian. Mal escapou de um caso de assassinato. E agora raptou Tan Xiao. Enquanto isso, Tang Ling já havia entrado correndo. Ajoelhou-se no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sua Majestade, Vossa Majestade deve fazer justiça por este humilde servo. Xu Xian, aquela besta. Sua voz parou abruptamente. Ele vislumbrou Su Yu. Instantaneamente conteve a respiração. Ele ficou estupefato. O que está acontecendo? Por que diabos o príncipe herdeiro está na sala de estudos imperial? Ele estava reclamando do cunhado do príncipe herdeiro, na frente de Xu Huang. Isso não faria o príncipe herdeiro pensar que ele estava tentando prejudicá-lo. Su Yunshan olhou para Tang Ling. Por que está parado aí, atordoado? Continue falando. Su Yu cruzou os braços, com uma expressão de diversão, e apressadamente o lembrou. Continue falando sobre como Xu Xian é desumano. Tang Ling. Su Yunshan disse furiosamente. Você não precisa ter medo do príncipe herdeiro. O filho do céu que comete um crime é julgado como qualquer outro cidadão. Todos precisam ser razoáveis. Sim, General Tang. Su Yu respondeu apressadamente. O que Xu Xian fez de errado? Você pode dizer o que quiser. Eu o punirei. Não, deixá-lo ir. Tang Ling. Fei. Su Yunshan olhou para Su Yu e disse furiosamente. Por que suas palavras são tão desagradáveis? Tang Ling estava aflito. O príncipe herdeiro sabe como proteger. Su Yu disse impotente. Então eu não direi nada. Su Yunshan lançou-lhe um olhar. Olhou para Tang Ling. Para continuar falando. Quando Xu Xian não agiu como um ser humano, Tang Ling realmente não esperava que Su Yu estaria no estudo imperial. Mas agora ele já está. Com a flecha na corda, ele não pode recuar. Então disse. Reportando a Vossa Majestade. Hoje, Tan Xiao foi punido por este humilde servo, para praticar a postura do cavalo no quintal. Mas quando este humilde servo voltou para casa agora, descobri que Tan Xiao havia desaparecido. Você já fez essa pergunta inútil? É você quem pergunta? Ou sou eu quem pergunta? Su Yu rapidamente recuperou a compostura e indicou. Você pergunta, Vossa Alteza. Você pergunta, você pergunta. Su Yunshan ajeitou sua gola e disse solenemente. Então, como você sabe que foi Xu Xian quem o raptou? Su Yu. Tang Ling. Você não perguntou a mesma coisa? Tang Ling explicou apressadamente. Vossa Majestade, príncipe herdeiro, vocês não sabem. Desde que o irmão te entrou na mansão, Tan Xiao era o mais obediente a este humilde servo. Este humilde servo fez praticar a postura do cavalo por 3 horas. Ele não ousava relaxar nem por um momento, muito menos fugir. Mas desde que Tan Xiao chegou ao colégio imperial e se tornou colega de Xu Xian, este humilde servo não sabe o que aconteceu. Tan Xiao repentinamente começou a seguir Xu Xian cegamente. Imagine quem poderia fazer Tan Xiao não me ouvir. Apenas Xu Xian. Se este humilde servo pedisse a Tan Xiao para ir para o leste, e Xu Xian pedisse a Tan Xiao para ir para o oeste, ele iria para o oeste sem hesitar. Então, ouso jurar pela honra da minha família Tang, Tan Xiao deve ter sido levado por Xu Xian. Su Yu ouviu e riu interiormente. Este cunhado tem algo. Então Su Yunshan sentiu-se muito curioso. Então você não perguntou. Por que Tan Xiao não ouve você? E ouve apenas Xu Xian? Tang Ling explicou apressadamente. Este humilde servo perguntou. Este humilde servo também estava pensando naquele dia. Se eu estava sendo muito severo com Tan Xiao. Eu até pedi a cozinha para assar a perna de cordeiro favorita dele. E queria conversar com ele. Mas Tan Xiao disse inexplicavelmente. Você nunca entenderá minha tristeza.
como o dia não entende a noite, dizendo que a única pessoa no mundo que poderia entendê-lo era Shu Xian. E então pegou a perna de cordeiro e foi embora, dizendo que iria compartilhar com Shu Xian. Enquanto falava, seu rosto ficou sério, e disse com raiva, uma perna de cordeiro tão grande. Este humilde servo não conseguiu comer nem um pedaço. Suyun-chan. Ok. Vendo que você não tem ambição, você deveria ter sido recompensado com 2 pernas de cordeiro. Suyun-chan estava bastante impotente, e continuou a perguntar, então, você sabe para onde Shu Xia levou Tang Xiao? Obrigado, Vossa Majestade. Tang Ling fez uma reverência, e então disse solenemente, para onde mais ele poderia ir? Departamento de Música e Dança. Departamento de Música e Dança. De novo o Departamento de Música e Dança. A raiva de Sui Yuzhan explodiu instantaneamente. É lugar para gente de bem? Que pessoa de bem fica correndo para o Departamento de Música e Dança todo dia? Tang Ling vociferou. Vossa Majestade está certa. Quem vai para o Departamento de Música e Dança é canalha. Vagabundo. Desgraçado. Eles... Sui Yuzhan acenou apressadamente para interromper. Ei, já chega. Por que você está xingando tão feio? Afinal de contas, o Departamento de Música e Dança é administrado pelo governo, e talvez algumas pessoas realmente tenham razões especiais. Não podemos generalizar. O rosto de Tang Ling estava cheio de perplexidade. Vossa Majestade, este humilde servo está xingando aqueles canalhas fedorentos que vão ao Departamento de Música e Dança. Que pessoa de bem fica indo lá todo dia? Vamos. Sui Yuzhan lançou um olhar severo para Tang Ling. Despache-se e fale sobre o assunto principal. Você tem certeza que Shu Xian e Tang Xiao estão no Departamento de Música e Dança? Tang Ling estendeu a mão direita. Este humilde servo jura. Sui Yuzhan olhou para Sui e disse furiosamente, Shu Xian é irmão da consorte do príncipe herdeiro. O que você diz para resolver isso? Sui disse apressadamente. Este humilde servo mandará prendê-los e trazê-los de volta agora mesmo. E colocará Shu Xian em prisão domiciliar no Palácio Leste. As sobrancelhas de Sui Yuzhan se contraíram. Não quero me meter nas suas intrigas familiares. Enquanto falava, ele olhou para Tang Ling. Deixar Shu Xian em prisão domiciliar serve, certo? Tang Ling fez uma reverência com as mãos. Vossa Majestade, o príncipe herdeiro é sábio. Sui Yuzhan acenou com a mão. Sumam todos. Tang Ling perguntou apressadamente. Vossa Majestade disse há pouco que recompensaria com 2 pernas de carneiro. Sui Yuzhan riu de raiva. Na lama. Você realmente quer? Dizendo isso, ele olhou para Gaudi. Vá até a cozinha imperial e pegue 2 pernas de cordeiro maiores e mais gordas para Tang Ling. Tang Ling sorriu e disse. Obrigado, Vossa Majestade. O incenso que Vossa Majestade concedeu. Este humilde servo também tem prestígio ao voltar para casa, não é? Sui resmungou. Usando meu cunhado para ganhar prestígio? Sua avó vai te dar uma lição. Não muito tempo depois, Gaudi trouxe as pernas de cordeiro. Tang Ling sorriu e as pegou. Incomodei o eunuco Gao. Sui apressou-se a dizer. Ah, certo, General Tang. Ouvi dizer que Tang Xiao, há alguns dias, queimou a barba do doutor da Academia Imperial. Tang Ling. Estragou tudo. O príncipe herdeiro está guardando rancor. Sui ficou completamente atordoado. E quanto a Tang Ling? Ele ainda tem a audácia de me pedir perna de cordeiro? Saia daqui. Sim, Vossa Majestade. Tang Ling, com um rosto de choro, correu para fora do estúdio imperial. Sui apressou-se a pegar as pernas de cordeiro. Pai, o general Tang vai para Hebei. E Shen Jian e Tang Xiao também. Foram levados para o Palácio Leste em confinamento. Depois de falar, ele pegou as pernas de cordeiro. E, com a barriga tremendo, saiu correndo sem olhar para trás. Esses idiotas. Sui abriu os braços e colocou as mãos na cintura, com o peito subindo e descendo de raiva. Não há ninguém que me deixe despreocupado? Dizendo isso, ele olhou para o chão vazio. Raiva na lama. Vossa Majestade, onde estão as pernas de cordeiro? Gaudi apressou-se a explicar. Sua Majestade, o príncipe herdeiro acabou de ser levado. Foi preso. Sui estava tão furioso que começou a xingar. Que droga de príncipe herdeiro é esse? Até rouba pernil de cordeiro. Gaudi perguntou apressadamente.
O velho servo deve ir atrás do pernil de cordeiro? Ir atrás de quê? Suil acenou com as mangas e bufou friamente. Realmente não dá para viver assim. Ir atrás do príncipe herdeiro por causa de 2 pernis de cordeiro? Não seria motivo de chacota se isso se espalhasse? Dizendo isso, ele foi para fora do escritório imperial. Dormir. Dormir. Suil Zhan de repente sentiu falta de Xu Xian. É tão melhor estar com Xu Xian. Não há tantas coisas irritantes. Mas Suil Zhan também sentia pena de Suil. Ele não é um imperador tolo. Não importa como ele se mostre na superfície. Ele sabe o que está acontecendo. Suil Ren sempre foi cuidadoso dia e noite. Diligente nos assuntos de Estado. Nunca formou facções. Nunca se envolveu em conluios partidários. E sempre foi leal à corte e a ele. Não importa o quanto ele negligenciasse o Palácio Leste e ele nunca reclamou. Ele era gentil com todos. Um príncipe herdeiro capaz de roubar pernil de cordeiro. Mesmo que não possa se tornar um imperador com grandes conquistas. Ele nunca se tornará um imperador tolo. Ao mesmo tempo, Tang Lindy estava furioso e indo para fora do palácio. Suil correu apressadamente atrás dele. General Tang, espere. Tang Lindy virou a cabeça e olhou para Suil Ren, que o perseguia. Está tudo ocupado. Eu apenas apresentei uma queixa sobre o irmão mais novo da sua esposa para Sua Majestade. Não é? Não acabou ainda? Não é uma ofensa capital, certo? Príncipe herdeiro. Tang Lindy apressadamente juntou as mãos e explicou. Este humilde servo não tem intenção de visar você. Olá. Suil acenou com a mão e disse. Se você não mencionasse isso, eu quase esqueceria. Enquanto falava, ele entregou uma perna de cordeiro a Tang Lindy. Aqui está esta perna de cordeiro para você. Tang Lindy estava cheio de confusão. O que isso significa? Suil sorriu e disse. Naturalmente, eu falei bem de você na frente do meu pai. Eu te elogiei algumas vezes. Você é um pilar do governo. O Duque de Song também é um amigo do meu pai. Meu pai tem você em seu coração. Eu também tenho você em meu coração. Tang Lindy imediatamente caiu de joelhos no chão. Grateful e choroso. Príncipe herdeiro. Seu humilde servo estava errado. Seu humilde servo foi perante Sua Majestade, reclamando sobre o ataque do irmão da consorte do príncipe herdeiro. Você ainda está protegendo seu humilde servo assim. Seu humilde servo no futuro nunca mais causará problemas ao Palácio Leste. Você é realmente recompensando a maldade com bondade. Suil acenou com a mão descuidadamente. General Tang, você está sendo formal ao dizer isso. Não se preocupe e vá. Xu Xian e Tang Xiao, eu pessoalmente os instruirei. Eles são condados do rei Tang. Não há grandes problemas. Obrigado, príncipe herdeiro. Tang Ling se levantou e pegou a perna de cordeiro. Então, Tang Xiao é um problema para você. Suil acenou levemente com a mão. Vá, vá. Tang Ling fez uma saudação e então se virou para sair. Ele realmente se arrependeu. Hoje ele foi tão impulsivo ao denunciar o ataque de Xu Xian. Mas ainda bem que o príncipe herdeiro ainda é tão benevolente. E não se importou. Embora Sua Majestade esteja insatisfeito com o príncipe herdeiro. Mas este príncipe herdeiro não pode ser deposto facilmente. No futuro, ele ainda precisa ser cauteloso. Suil viu Tang Ling sair. Pegou outra perna de cordeiro do corredor ao lado. E foi direto para o Palácio Leste. Embora ele seja o príncipe herdeiro. Mas este ano, o reino de Shu tem muito. O príncipe Suiyunshan de Shu está quase morrendo de preocupação. Então, a comida no Palácio Leste também não é boa. Além disso, o Palácio Leste está com poucos recursos ultimamente. Então, não há muita gordura para aproveitar. E agora há muitas pessoas de olho no palácio. Suil originalmente também era uma pessoa discreta. Incapaz de oprimir o povo. Nem desviar fundos. Senão, a consorte do príncipe herdeiro não seria tão mesquinha. Até o próprio Suil está preocupado. Com esse cargo de príncipe herdeiro, ele fica feliz em roer uma perna de carneiro. Mas ele sabe que o imperador de Shu se sente aliviado em vê-lo feliz com a perna de carneiro. O imperador de Shu também se sente aliviado ao vê-lo assim. Mas ele ainda tem que ir procurar Xu Xian. Esse cunhado realmente não deixa ninguém em paz. No bordel, Xu Xian e Tang Xiao estão no auge da juventude. Um grupo de dançarinas dança graciosamente na sala. Tang Xiao segura uma taça de vinho, movendo-se entre as dançarinas. Muito feliz, Xu Xian está sentado no leito, bebendo vinho fino.
Sua grande noite está prestes a começar. Só de pensar nisso já é emocionante. De repente, bang! A porta da sala é aberta com um chute. Um grupo de soldados da mansão invade a sala. Todas as dançarinas são expulsas. Um mar de urina no chão. Tan Xiao começa a xingar. Quem? Ele não termina de falar. Tan Xiao vê Suil tirando o manto preto com capuz. Todos estão atordoados. Vossa Alteza o Príncipe Herdeiro. Xu Xian também leva um susto. Cunhado. Por que você veio? Vocês dois bastardos realmente não deixam ninguém em paz. Suil aponta para os dois e os repreende. Xu Xian. Como você garantiu a mim e a sua irmã? Você não disse que nunca mais viria ao bordel? Hoje você vai me dar uma explicação razoável. Você foi denunciado ao imperador. Denunciado pelo nome por transgredir os limites. Tan Xiao arregala os olhos. Que bastardo! Que não tem anos para defecar! Comedor de merda! Cão vira-lata foi para Anxuge para bater em alguém. Suil olhou para Tan Xiao e disse diretamente: seu irmão mais velho, Tang Ling. Tang Xiao. Xu Xian. Nan também o repreendeu. Tan Xiao ainda gritava, inconformado. No máximo, retiro o que disse sobre nascer 100 anos. Suil viu que, como Tang Ling havia dito, Tan Xiao teve sua mente lavada por Tang Ling. Por que diz isso? Suil sentiu que tinha engordado mais 1 quilo de tanto se irritar. Levem-no embora. Levem todos eles embora para mim. Prendam todos no Palácio Leste. Rei Yunshin acenou com a mão. Empacotem e levem embora. Distribuam para todos comerem. Sim, príncipe herdeiro. Rei Yunshin não hesitou. Empacotou a comida e a bebida e levou embora. Aos seus olhos. Isso era um bônus para Suil, o príncipe herdeiro. Essa é definitivamente uma qualidade rara, mesmo entre os príncipes herdeiros de todos os tempos. Tan Xiao e Xu Xian também não ousaram resistir. Foram levados para fora do departamento de música. Diretamente para o Palácio Leste. Palácio Leste. Do lado de fora do Salão Shen. A princesa herdeira esperava ansiosamente. Xu Xian não ficou quieto por muitos dias. E foi denunciado novamente por agredir alguém. Ele realmente admirava esse Wang Kudi. Ao mesmo tempo, Tan Xiao e Xu Xian foram levados para fora do salão. Por que você é tão imprestável? As sobrancelhas da princesa herdeira se franziram como espadas. E ela apertou a orelha de Xu Xian. Você não consegue ficar um dia sem causar problemas para o príncipe herdeiro? Ai, ai, ai. Xu Xian sentiu tanta dor que mostrou os dentes. Eu sei que errei, não posso? Tan Xiao disse apressadamente. Princesa herdeira. Este assunto não tem nada a ver com o irmão Xu. Fui eu quem quis ir. É tudo culpa do meu irmão mais velho, aquele bastardo. Um homem tão grande. Vai direto ao imperador para fofocar sobre Xu Xian. Que bobagem é essa? Suil. Xu Xian. A consorte do príncipe herdeiro parece um pouco. E olha para Suil incrédula. Suil lança um olhar repreendedor para Tan Xiao. O irmão mais velho é como um pai. Como você pode insultar seu irmão dessa forma? Tan Xiao respondeu diretamente. Xu Xian é meu irmão. Tang Ling é, no máximo, seco. Ele não entende minha tristeza. É como o dia não entender a escuridão da noite. Suil. Consorte do príncipe herdeiro. Xu Xian dá um chute em Tan Xiao. Fale menos. Certo. Tan Xiao imediatamente se endireita. E fecha sua boquinha. Xu Xian se apressa em dizer. Cunhado. Irmã. Eu realmente sei que errei. Tan Xiao não está de bom humor. Como irmão dele. Não posso simplesmente ignorar. Então, o levei ao bordel para relaxar um pouco. Ouvimos algumas músicas. Não fizemos nada. Suil está desapontado. CH está passando por muitas calamidades este ano. O velho está de mau humor. Não há muitos talentos na capital. E os playboys estão aumentando. O velho tem uma opinião ruim sobre vocês. Playboys que não gostam de estudar. Então, vocês devem se comportar. Não se joguem na lâmina sozinhos. Xu Xian diz em voz baixa. Cunhado, eu realmente errei. Eu sei. Tan Xiao concorda. Príncipe herdeiro. Eu também errei. Suil suspira com raiva. Espero que vocês realmente saibam onde erraram. Se não fosse por mim hoje, vocês teriam se dado mal. Dito isso, ele foi em direção à loja com as mãos para trás.
A perna de cordeiro que a tia Jian trouxe. Cozinhe para eles com o vinho da irmã. Corpo relaxado. A consorte do príncipe herdeiro lançou um olhar severo para Xu Xian. Depois, seguiu os passos do príncipe herdeiro. Você teve sorte de ter se dado bem. Suil disse sorrindo. Eu peguei escondido do velho. Você ainda tem a audácia de sorrir? A expressão da consorte do príncipe herdeiro era sombria. Veja só o quão inútil você é como príncipe herdeiro. Tão pobre que tem que pegar perna de cordeiro do velho. É vergonhoso até de contar aos outros. Suil não se irritou. Já entendi. Eu pegar a perna de cordeiro escondido. Deixe o velho feliz. A consorte do príncipe herdeiro perguntou confusa. Por quê? Suil explicou pacientemente. Eu, como príncipe herdeiro, ser capaz de fazer algo como pegar perna de cordeiro escondido, prova que sou próximo do povo. O velho se sente mais tranquilo. A consorte do príncipe herdeiro olhou para Suil com pena. Você se preocupa e se esforça demais todos os dias. Por que não damos a eles o trono de príncipe herdeiro? Não queremos, tudo bem? Vamos voltar para casa e viver uma vida tranquila. Deixe-os lutar por ele. Desde que você assumiu a supervisão do país, você está ficando mais magro a cada dia. Se continuar assim, seu corpo. O que vai ser de nós? Eu não quero ficar viúva tão jovem. Veja só. Veja só. Suil sorriu amargamente, impotente. Por que você está franzindo a testa? Não se preocupe. Por você, Xu Xian. E dinheiro. Eu aguento. Dizendo isso, ela sorriu. A propósito, senhora, eu fui ao bordel prender Xu Xian e os outros dois. E aproveitei para trazer os bolos que a concubina imperial pegou para você comer. A consorte herdeira está muito feliz. Então usará pequenos favores para lidar com isso. Não gaste dinheiro à toa no futuro. Os dias difíceis ainda estão por vir. Suil acenou com a mão. E disse casualmente. Não é nada. O dinheiro foi encontrado com Xu Xian. Consorte herdeira. Tan Xiao observou as costas de Suil e da consorte herdeira partindo. E exclamou admirado. A relação entre a consorte herdeira e o príncipe herdeiro é realmente boa. Xu Xian viu isso e sentiu muita angústia. Ela deve realizar algo grandioso, para honrar sua irmã e seu cunhado. Xu Xian pensou. E olhou para Tan Xiao. Amanhã vamos procurar pessoas. E nos esforçar para começar a operar em 7 dias. Tan Xiao coçou a cabeça. O príncipe herdeiro não nos mandou ficar confinados? Xu Xian disse sem paciência. Quem pode me confinar? Um dia. Palácio do Leste. O príncipe herdeiro Suil deixou o Palácio do Leste cedo para ir à corte. A consorte herdeira levou o neto imperial para prestar seus respeitos à imperatriz. Xu Xian e Tan Xiao foram confinados em um pátio. E foram divididos em 2 quartos. Tan Xiao estava deitado no sofá dormindo profundamente. Uma pedrinha de repente caiu em seu rosto. Ela abriu os olhos atordoada. E viu um crânio que havia caído do telhado em algum momento. Uma corda de cânhamo já havia sido jogada para baixo a partir do crânio. Tan Xiao não pôde deixar de exclamar surpreso. Você realmente é incrível, irmão Xu. O Palácio do Leste é demolido assim, sem mais nem menos. Logo depois, ele escalou a corda até o telhado. Xu Xian já o esperava no telhado há muito tempo. Veja só. Como você consegue dormir tanto? Xu Xian repreendeu Tan Xiao em voz baixa. Eu estava quase voando para baixo para te dar um chute. Tan Xiao coçou a cabeça sem graça. Comi muita carne de carneiro ontem. Aquilo embriaga. Xu Xian ficou sem palavras instantaneamente. É a primeira vez que ouço falar de carne de carneiro que embriaga. Tan Xiao olhou para o jardim de pedras fora do pátio. E disse em voz baixa. Irmão Xu. O príncipe herdeiro nos colocou em prisão domiciliar. Estamos escapando assim. Não seremos punidos quando voltarmos? Xu Xian não se importa. Uma pulga a mais não coça o leão. E mais uma não causa preocupação. Estamos aqui para fazer algo grande. Não podemos nos prender a detalhes. Xiao Dang acenou com a cabeça vigorosamente. Irmão Xu está certo. Xu Xian acenou com a mão. Venha comigo. Então, ele levou Tan Xiao para fora do palácio do príncipe herdeiro familiarmente. Xu Xian já foi colocado em prisão domiciliar várias vezes. Então, escapar é algo que ele domina. Meia hora depois, Xu Xian e Tan Xiao conseguiram sair do palácio do príncipe herdeiro. Tan Xiao respirou fundo.
É tão bom ser livre. Xu Xian olhou para ele de lado e perguntou: não há problemas com sua fazenda de cavalos, certo? Tan Xiao estufou o peito. Não se preocupe. Eu cuido disso. Isso é bom. Xu Xian assentiu. Então, foi direto para Anshun Fang. Para ter sucesso. Ainda preciso de alguns ajudantes. Venha comigo. Tan Xiao não hesitou. E seguiu Xu Xian. Anshun Fang. Dentro de um pátio dilapidado. Uma dúzia de homens estava torcendo por 2 galos de briga. Vai. Dê uma surra nele. He. Parece que vou ganhar hoje. Que droga. De onde vieram esses galos de briga? Eles são piores que galinhas selvagens. Eles estavam gritando em voz alta. Pará! O portão do pátio foi aberto com um chute forte. Tan Xiao sozinho apareceu no pátio com uma picareta. Quem você pensa que é? Um homem careca que perdeu muito dinheiro. Gravando Tan Xiao. A pergunta do velho ainda não havia terminado. Tan Xiao chutou o homem que mudava de direção e o arremessou para longe. Pará! O homem não teve tempo de reagir e caiu no chão. Vendo o homem ser golpeado, todos no pátio avançaram para espancar. Vocês vieram ao território da nossa gangue Tigre Negro para criar problemas. Estão cansados de viver. Seus bastardos estão procurando a morte. Irmãos, ataquem. Olhando para a multidão que se aproximava, Tan Xiao não estava com medo, mas sim um pouco animado. Com um grande sorriso, ele correu para a multidão. Comam a tigela do velho Tang. Pará! 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 Em apenas alguns instantes, 15 homens grandes estavam deitados no chão em perfeita ordem, gritando de dor enquanto seguravam os locais feridos. Eles estavam atordoados. Normalmente eram eles que intimidavam os outros. Hoje, foram atacados na própria porta. E por apenas uma pessoa. Tan Xiao jogou o cabo da faca quebrada no chão e bufou friamente. Sem graça. O chefe da gangue Tigre Negro, Zhao Dao, olhou para Tan Xiao e disse furiosamente: quem é você? Não temos rancor do passado nem ódio recente com você. Por que usar tanta força? Eles se autodenominam gangue Tigre Negro, mas na verdade são apenas um bando de rufiões locais. Xu Xian caminhou lentamente para dentro do pátio. Zhao Dao, quanto tempo não nos vemos? Zhao Dao olhou para Xu Xian atordoado. Jovem mestre Xu, o que você quer dizer com isso? Xu Xian disse com um sorriso. Ouvi dizer que recentemente vocês têm sido muito opressivos. Zhao Dao disse com um rosto de choro. Injustiça, jovem mestre Xu. Este humilde jura que absolutamente não. Xu Xian sorriu alegremente e disse: não melhorou. Eu vim hoje sem nada em mente. Estava pensando em dar mais uma bronca em vocês, para dar a vocês um final feliz. Zhao Dao, membros da gangue Tigre Negro. Que palavras bestiais são essas? Por um momento, eles não conseguiram distinguir se eles eram os bandidos ou se Xu Xian era o bandido. Você é realmente um cão. Zhao Dao conhecia a verdadeira identidade de Xu Xian. Naturalmente, ele não ousava ser presunçoso. Jovem mestre Xu, nós nos rendemos. Você é uma pessoa nobre. Nós somos plebeus. Nossas vidas não valem nada. Contanto que você esteja feliz. Não nos importamos de ser espancados. Você é esperto. Xu Xian não causou poucos problemas. Mas como vocês costumavam fazer antes, dominar o mercado não é uma solução duradoura. Que tal seguir este jovem mestre? Tan Xiao não pôde deixar de dar a Xu Xian um joinha, pensando secretamente. Ele realmente é o irmão Xu. Para pedir ajuda a alguém, primeiro espanca a pessoa. Zhao Dao estava um pouco animado. Perguntou confuso. Não sei o que o jovem mestre Xu vai mostrar a nós, irmãos. Que tipo de caminho? Nesta era em que a classe é como sabedoria, impossível de superar. Xu Xian aos olhos de Zhao Dao é como um ser celestial. Ele naturalmente quer se agarrar a essa coxa. Os outros 10 membros da gangue Tigre Negro também estão cheios de expectativa. Irmão mais novo da consorte do príncipe herdeiro. Essa coxa para eles é realmente muito grossa. Xu Xian disse calmamente. Este jovem mestre planeja fazer um negócio de entrega de cartas nas 2 capitais. Vocês vão coletar cartas para este jovem mestre. Enviar carta. Zhao Dao foi capturado. É simples assim. Xu Xian não se mostrou leviano. Senão, ainda deixaria vocês irem matar e incendiar?
Zhao Dao riu sem parar. Este humilde não ousa. Xu Xian entregou a Zhao Dao uma nota de 500 taéis de prata. E uma carta. Pegue este dinheiro. De acordo com o roteiro escrito na carta. Contanto que vocês me sigam bem, jovens mestres. Eu garanto que, dentro de 1 ano, todos vocês estarão morando em grandes mansões. Eu até arranjarei 3 cunhadas para vocês. Assim que essas palavras foram ditas, Zhao Dao e seus comparsas não conseguiam parar de rir, cheios de expectativa. Obrigado, jovem mestre Xu. Xu Xian acenou com a mão. Trabalhem de acordo com o roteiro. Em seguida, Zhao Dao liderou seus comparsas e partiu rapidamente. Xu Xian então levou Tang Jiao para o campo de cavalos da família Tang. No caminho, Zhao Dao sentiu que algo estava errado. Confuso. Eu até arranjarei 3 cunhadas para vocês. Será que me enganei? Estúdio Imperial. Su Yu e Wei Hongru estavam sentados à mesa, analisando relatórios. Su Yunsha entrou rapidamente. Virou-se para olhar para Su Yu, e disse com raiva. Estamos levantando fundos há tanto tempo, e ainda faltam 100.000 taéis. O Tesouro Nacional realmente não tem um único centavo? Su Yu parecia indefeso. Pai, acalme-se. Seu filho está pensando em maneiras de levantar fundos. Ao mesmo tempo, o príncipe Jing, Su Wei, entrou pela porta, e disse sorrindo, seu filho presta seus respeitos ao pai imperial. Su Yunshan franziu a testa. O que você veio fazer aqui? Su Wei é o segundo irmão mais novo de Su Yu, um famoso general de Shu. Embora tenha sido nomeado rei rebelde, ele simplesmente se recusa a se render e permanecer em Shangjin. Preocupações internas em Shu. Os olhos ambiciosos do norte estão se agitando em segredo. Eles podem se levantar a qualquer momento. Então, Su Yunshu o deixou ficar em Shangjin. Ele cobiça a posição de príncipe herdeiro de Su Yu. Ele está de olho nisso. Su Yu e Wei Hongru. Ambos olham para Su Wei. Su Wei orgulhosamente pegou uma caixa de poço. Pai. E este servo viu que o tesouro da corte ainda não tem fundos suficientes. Isto é o que este servo economizou em roupas e comida. 10.000 taéis de prata economizados ao viver frugalmente. E este servo planeja doar tudo para a corte. Para ajudar as vítimas do desastre. Su Yunshan acena levemente com a cabeça. Você é atenciosa.